Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio da Maracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Billy Fubá. Firmeza, Rafa Renzi. De Tô boa. bem, cara. E você? De Tô boa? bem, graças a Deus. Aí E ali, sim. nosso comando ali da nossa nave espacial, nosso DeLorean. O Crildão. De boa, Crildão? Opa, daquele jeito, né? Ele veio sem moto hoje. É, Hoje vim. no último ele tava parecendo um Abandonei. motoqueiro fantasma. Opa, hoje eu tô vestido a caráter. Rafa, fala pra gente, começando mais um episódio, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de Hoje a gente hoje. vai trocar uma ideia com o Alípio, né? Que é garçom de cruzeiro, já foi garçom de cruzeiro, cervejeiro e fundador da Do Racha banda Cuca. mais maluca aí de São Paulo, o Racha Cuca aí. Se não Cara, conhece, procura no YouTube lá que o Cara, bagulho é o louco. Racha Cuca, velho. Mano, começou num churrasco em casa. Você tava, Mário? Não lembro. Não tava. Mano, o bagulho começou num churrasco em casa. Só que deu uma merda. Que eu morava em prédio. Ótimo. Eu morava em prédio, mano. Ô, vamos fazer um churrasco aí na sua casa? Vamos. Tinha umas 100 pessoas no churrasco, velho. Caralho. Eu aluguei. Apartamento? Não, eu aluguei a churrasqueira Ah, e o tá. salão de festa. Mas, De repente, Nesse que tem, não tem um vídeo desse dia, mano? é possível. É Vocês possível. estão tocando Carveiro Oco? É muito possível. Acho que é desse dia aí. Aí, velho, os caras. Não! Vamos lá em casa buscar a bateria. Eu falei, onde é que você mora, mano? Em São Bernardo. Vai? Vai que eu te espero. Vai. Se for, tá bom. Só não bota Mano, o até acabar. japonês foi. Japonês, mano, o maluco era do, sei lá, da turma do Rumbora, do fã-clube do Rumbora. O cara foi, mano, 1 hora depois, 2 horas depois, o cara volta com uma bateria, velho. Eu fui, botei minha guitarra pra baixo, levei minha guitarra. Não sei da onde, mano, o maluco apareceu com um baixo e um ampli. tirou do bolso, né? Veio, um baixo. O Brooks tava nesse dia, não tava? Tava. Tava todo mundo, Tava né? tava todo mundo. Menos Mano, eu. veio gente de Ribeirão Pires, Campinas, sei lá. De onde que morava a Rio Claro, eu acho. A Érica Eriquinha, morava em Rio é. Claro. Mano, Foi a treta da piscina, né? não, a da piscina foi outra. Ah, tá. Foi uns anos depois. A da piscina foi um aniversário meu. Mas calma, segura aí que você já vai contar essa história pra gente aí. Rafa, só dá um recadinho pros nossos inscritos. Falar sobre a Skal, a gente tem uma parceria com a Skal, você que toma suplementação ou não toma ainda, tá procurando uma suplementação de qualidade, a gente vai deixar o site na descrição do vídeo, tá? Lá eles vendem glutamina, pré-treino, whey e creatina também, tem squeeze, uns bonés também lá, e você pode usar nosso cupom DONAMARA10, qualquer compra que você fizer, independente do valor, com o nosso cupom você ganha 10% de desconto. A gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que tem instrumentos de corda, guitarra, baixo, violino, ukulele, harpa, tudo. É só- Violoncelo. tudo você leva lá, ele fica aqui em São Paulo, tá? Na Teodoro Sampaio. Então, se você precisa dar uma regulada aí no seu instrumento, é só a gente vai deixar também o site Preciso, dele, o inclusive. contato dele Fala na pro descrição Gão, hein? do vídeo aí, tá? E você pode entrar em contato com ele. E também a gente vai deixar um QR Code na tela. Você que gosta do nosso conteúdo, vê nossos vídeos aí, quer dar uma força pro canal, dar uma patrocinada, a gente aceita aí, qualquer doação é sempre bem-vinda e faz a máquina girar. E já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E também a gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Você que quer ver bandas autorais, enfim, eles ficam aqui na região da Moca, tá? Você pode entrar no site deles, é o www.cervejaazul.com. E se você tem banda também, você pode estar cadastrando sua banda no site para eles, né, ouvirem e você pra poder você fazer um show com a sua banda, num lugar que tem uma qualidade bacana de som, para trazer sua galera, fazer um som para sua galera. E com certeza eles vão ouvir lá e te chamar, agendar uma data para você tocar com eles. Então é isso. É isso aí. Faltou alguma coisa, cara? Não, tá certinho, É mandou isso. bem. Faz isso 3 vezes por semana, se não decorar, vai tomar no cu, né? Foda. Mano, o Alípio, só falar, o Alípio, eu lembro do Alípio naquele que eu tava falando, a gente tava falando antes. Eu lembro de você no show de lançamento do Cavo Cavalo no Olímpia. Nossa. Esse show foi muito louco. Eu lembro de você dali, porque eu vi você lá, aí eu vi você. Cabelão azul. Isso, depois eu vi você no especial da MTV, que foi nesse Era show. banda MTV. Era banda MTV, que foi quando ele
Não, mas lembra que teve especial desse show, desse show do Olímpia? Ah, tá, não. Você tá Teve na falando o MTV. especial, o que eles fizeram, filmaram, caralho. E tal. Isso, aí eles fizeram lá o dia a dia e tal. Aí eu lembro. Isso, Eu falei isso. assim, nossa, eu lembro desse cara, ele tava no show lá. Loucão arrastando. Mano, a gente mostrou a bunda, tirou uma foto assim, todo mundo com o cu pra cima, velho. Aí depois eu lembro que eu conheci o Alípio, de conhecer, de trocar ideia, foi no Cerveja Azul, né? Sim, Aí eu clássico. tava com o Crio. Acho que foi no show da banda do Romani, do No Pickles. Mano, no Picos ou no Remendos? No Pickles. Porque. Não era no Pickles, não, porque no Remendos você tocava. Não, no Remendos todo mundo tocava. Sim. Eu era Até eu baterista. toquei no Remendos. Mano, todo mundo tocava. Ô, você tá fazendo o que hoje? Nada, vai ter show. Foda-se daí. Não, você vai tocar. Vou? Vai. Mano, era assim que funcionava, velho. O lance do Raimundos, você era do fã-clube na época. Oficialmente, não. Mas não tinha mas numeração, eu- você não, não não, tinha a eu não numeração, tinha- a não tinha. carteirinha. Não, não tinha carteirinha, Aham. mas eu tava ali sempre engedrado. É no porque meio. tinha o sim. Web Fan Clube, né? E depois, Sim. depois teve o fórum, que era o WFC, Não, né? não. O negócio Era assim, interligado. era uma coisa só, tá ligado? Só que você sendo federado. Ah, tipo, tem na carteirinha. O Manson é. É, o Manson e o Caio eram O os Manson e o primeiros. Caio, São os mano, primeiros, né? O Rodrigo Número Ribeiro 4 e era número o 5, acho. É, o Rodrigo Ribeiro era o 1, aí alguém era o 2, o Caio era o 3 e o Manson 4, tipo isso. tá ligado? Era um bagulho assim. Mano, não chegava a 10. A carteirinha dos caras não chegava no 10. Tinha um dígito só. Mas aí, mano, você sendo federado e pagava mensalidade lá, igual, sei lá, ser sócio do Clube do Corinthians. Aí você recebia uns fanzine, recebia umas regalias lá Tinha os materiais que o uns Rodrigo bagulho que fazia, tinha né? lá, que o cara fazia, que o Rodrigo Ribeiro, mano, o cara era o presidente do fã clube do Raimundos, o cara é do Nossa. Amazonas, velho. Ele não é de Brasília, Eu não, lembro- eu lembro- Rodrigo? Não, não era falava do dele. Amazonas, velho. Não, acho que ele é de Brasília. Brasília? É, a galera vai saber falar. É, Terão um comentário. Deixa olha, nos comentários. deixa lá eu te se perguntar, mano, quando é que você escutou Raimundos pela primeira vez? O que que Primeira vez. o que fez pegar na tua veia? Cara, eu devia ter uns 12, 13 anos. 13 pra 14, porque eu sou de 80, né? E quando saiu o primeiro CD, eu tinha um japonês lá na escola. E aí ele levou um disco, levou o bolachão, eu pedi emprestado pro cara. O cara me emprestou primeiro, né? o primeirão. Ouve isso aqui e tal. Aí mano, foi a primeira coisa que eu comecei a ouvir, tá ligado? Ouvi assim, sei lá, o Traje a Rigor, mas era um bagulho. E eu sempre gostei mais dessa parada engraçada. Então, eu serei crucificado nesse momento e eu quero que todo mundo vai tomar no cu. Eu não gostava de Legião Urbana. Igual. É nóis. Também. Você não é o único. Eu não gostava, tá ligado? Aí apareceu, porra, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, a música do Traje Pelado era a música da abertura da novela, É. cara. Uhum. Eu nunca entendi. Como que você tá pelado e com a mão no bolso? Cara, Pelado. apareceu, brotou esse CD do Raimundos na minha mão. Esse CD não, esse disco. Bolachão. E E era bolachão, né? Era bolachão. Ô, o Lavota Novo teve bolachão também ou não? Já foi lançado só em CD? Eu acho que saiu, mano. Mano, não. sei. Não, O Lavota Novo- 97, velho. Não, Lavota Novo é de 96. 7. Não, Não, 96, 96. 95. O Lavota Novo é de 95. Ah, não, desculpa, tô confundindo com Lapadas. O Lavota Novo é 95 e tem bolachão. O Lavota Novo tem bolachão. Aí só depois aí não tem mais. O né? Lapadas não tem mais. Do Lapadas não tem mais. O Cesta Básica não nem pensar, né? Bolachão. Não, nem fudendo. E aí brotou, mano, esse CD, esse disco, e foi isso, cara. E o resto dos sons, assim,
que eu basicamente ouço até hoje. Mas o que te fez curtir Raimundos, mano? As letras escrota, velho. As letras escrota. Porra, a gente era todos uns moleques de 13 anos. E era um bagulho divertido. Era um bagulho divertido. Foi a mesma época que você também, né, Rafa? Que 12, 13 anos você começou a gostar de Raimundos, né? Foi. Mas Eu acho Eu que tenho essa foi. 37. Eu acho que foi a faixa etária, acho que de todo Bebê. mundo, assim, mais ou menos. Bebê, Acho que foi. eu tenho 43, mano. Não, tudo Aí você pegou o. Não, mas então, eu O comecei, início do início. eu fui pro show bem mais tarde. Cara, eu acho que o primeiro show que eu fui do Raimundos foi o primeiro show da Mix. E foi mó veneno. Onde foi esse da Mix? Foi no AMB, trocava o bagulho por um brinquedo. O ingresso era um brinquedo. Você comprava um carrinho na lojinha em 99 e levava lá na Mix, lá na Paulista, do lado da casa da Brenfa. Uhum. Brenfa, salve Itália, tchau. E, e aí, mano, era o ingresso pro show. Aí chegou lá, velho. Eu acho que a lotação, eles tinham colocado, sei lá, 10 mil pessoas. Tinha 100 mil. 100 mil cabeça, velho. Num show de graça. Foi antes do Serete? Foi. Foi o ano antes. O Serete acho que foi o segundo ou O terceiro. segundo, do Serete foi o segundo. Mano, foi um ano antes. Esse daí, esse primeiro, a line-up tinha. O Raimundo fechou, né? Era o headliner. Tinha. Antes do Raimundos foi o Titãs, que tava com aquele CD de Acústico? cover. Não, aquele de Do cover. cover, o Back to Go, né? Ah, sei lá, velho. Eu sei que, mano, os caras moeram o Titãs. Eu vi um coco voando no palco. Quando os caras foram cantar Sepultura, todo mundo ficou gritando. Não, quando os caras foram cantar Polícia, todo mundo ficou gritando Sepultura! Sepultura! Teve Charlie Brown, teve o Traje. O Traje, pode crer. Teve. Acho que Engenheiros não. Teve. Não, senão a gente não teria ido. Ah, eu teria porque era. Mano, tinha Raimundos no final. Só por Mas, isso. mano, mas tem uma adendo aí, tem uma vírgula. O Traje cedeu 5 minutos do tempo deles pro Los Hermanos tocar, velho. Os irmãos estavam No auge da Ana Júlia. 100 mil cabeça lá, o Los Hermanos tocando na Júlia, mano. Se eu tivesse um coco nessa hora, eu tinha mandado no palco. O coco que jogaram do Titãs podia ter sido Los Hermanos. Mano, ô, desperdiçaram um coco no Titãs, velho. Podia ter sido no Los Hermanos. Salvaram o coco do Los Hermanos. Aí, velho, acho que era no show do Charlie Brown. Mano, e cada vez eu ia chegando mais perto, assim, da grade. Chegou uma hora, mano, espremido. Tá ligado? Que era metade disso, né? Uhum. No shape e tal. Tava no show do Charlie Brown, mano. Apareceu um doidão assim. O cara tava muito louco. E só que ele queria se engedrar pra frente, tá ligado? Aí ele virou pra mim e falou: não encosta em mim que eu tenho AIDS. Eu tô com AIDS. Aí eu, é? Assim que eu tô Falei, saindo. é? Ele, é. Eu abaixei na hora, mano. Fui embaixo das pernas do cara, joguei ele pra cima. Falei, ô, tá doente aqui, ó. E joguei o cara pra frente, mano. Pra ele passar da grade, o segurança, pá, jogar o cara lá na casa do caralho, mano. Ô, tá doente aqui, doido. Tá passando Tá mal. passando mal, velho. Esse foi o primeiro. Aí o segundo foi aquele do Serete e tal. Mano, aí esse dia ainda, eu fazia umas merda, velho, que eu ia pro show com pouca grana, tá ligado? Ah, mas todo mundo. Eu não, só que, mano, eu ia pro show com pouca grana. Eu passei o dia lá no AMB. Eu tomei, sei lá, 3 águas. E foi Nossa. tudo que eu consumi o dia inteiro. Na volta, eu tinha que andar do AMB até o Shopping D, mano. Até o Shopping D. Eu falei assim. É.
Rolezinho, irmão. 10 horas da noite, eu, mano, brocado, sem um puto no bolso, só tinha o passe pra voltar. Eu chegava nas barraquinhas que os caras estavam vendendo cerveja, pra chegar, o cara falava, ô, me dá um teco de gelo aí. Os caras me davam um teco de gelo, eu ia chupando até a próxima barraca, mano. Ô, me arruma um teco de gelo aí, porque, mano, eu tô fudido. E fui, aí eu tô lá, moído, esperando o busão passar lá na frente do shopping dele. De repente, meu padrasto brota assim, porque ele é taxista. Aí ele brota, ô, vambora, caralho. Salvou, mano. Nossa, ainda bem, né, mano? Passar o dia inteiro e tomar Salvou. só água. Mano, eu juro, eu pesei no outro dia, nesse show aí da Mix, eu perdi 4 quilos em um show. Vou voltar a frequentar show pra ver se eu perco uns pesos. Pô, mas você virou hold do Penélope, pô. Esse dia foi louco. Eu tava em casa, mano, largado. Não tinha nem levantado ainda. Não, mas só antes, querido, fala pra ele como é que foi lá a situação, que você tava lá, você foi no show e do nada você falou, acho que eu conheço esse hold aí. Não, é engraçado, porque a gente tem uma mania de, tipo, todo lugar que a gente vai, que a gente vê alguém parecido com alguém que a gente conhece, a gente fala, olha o fulano de tal ali, olha o fulano de tal ali. Aí tava eu e o Daniel, né? Daniel do Arms, também do fã-clube do Raimundos. Aí eu virei pra ele e eu vi, mano, um maluco lá atrás do Ampli, assim. Gigante, maior que Eu um falei, Ampli. mano, nossa, velho, o cara é igual a Alípio, né? Aí eu falei pro Daniel, mano, ó o Alípio ali, tá ligado? Aí, tipo assim, aí o Daniel absorveu a mensagem, continuou assistindo o show. Não passou 1 minuto, ele virou e falou assim, é o Alípio. Eu falei assim, como assim? Aí eu olhei, eu vi que no celular o Alípio, ele tinha me mandado uma mensagem, tipo, um tempo antes. Só que eu não tinha visto. Aí quando eu vi a mensagem, tipo, era a foto, assim, de trás do palco e o setlist do Penélope. Falei, caralho, é o Alípio mesmo, velho. Então, aí eu tava em casa lá de boa e tal. Consegui. Aí um parceiro, brother aí, o Ramon Ibanes, segue o cara é foda. Ele mandou mensagem, ô, tá de boa aí, mano? Eu falei, tô, qual que foi? Quer trampar de road no show do Penélope? Você aguenta ser road ainda? Mano, que horas? Ah, encosta aí 5 horas, 5 e pouco, sei lá, na áudio e já era. Você falou, não tô fazendo nada, Tô fazendo nada. faz só uma feira só. E vou trampar de hoje. Não, na real, eu fiquei até meio puto. Você fala era mais dia- pertinho do microfone. Fiquei até meio puto, porque era dia Pode puxar pra você quiser. da virada cultural, tá ligado? E tinha Black Pantera do lado de casa. E eu tava, mano, na fissura pra ver o Black Pantera. Os caras estavam lançando CD novo. Caralho, eu vou perder o show do Black Pantera, mano. Mas um rolezinho na áudio. Beleza, vamos lá. E aí foi isso, mano. Aí chegou lá, faz todo o trampo, monta a bateria, afinação e o caralho, e rolou legal o trampo. Mas e aí, teve alguma dificuldade ou foi suavão? Mano, não existem dificuldades para minha pessoa. Você tá ligado que as dificuldades elas chegam até mim. Quando chega em mim, fala: não, esse cara não. Ô, mano, como é que começou o lance da parada de você ir lá tampar no Cruzeiro, mano? Cara, isso Como é que rolou, era... tipo, esquema de você conseguir entrar nesse? Porque tem a irmã de uma amiga minha tentou e, mano, tem que fazer uma puta várias entrevistas, É uma caralho, construção de quatro. foguete, mano. É uma É. construção de foguete. Foi assim, eu tava... Era 2008. Eu tava duro e sem trampo, tá ligado? E eu já tinha feito curso de bartender com a Flair Brasil. Segue os caras são foda. Trampei pra caralho com eles. Inclusive tinha feito um evento da Bacardi num navio. A gente fez um mini cruzeiro, 3 dias e tal. E eu falei, ó. Mas esse aí dos 3 dias foi suave. Não, era só um trampo de bar, só que Só. num navio. Sim. E aí, mano, tava, né, quebrado, pai, meu padrasto chegou e falou assim, ó, você foi lá fazer esse trampo no navio e tal,
Você já fala inglês? Ó, saiu esse bagulho aqui no jornal, trabalha em cruzeiro e tal, por que você não vai lá? Falei, vou lá, né, mano? Aí fui até Santos lá na agência, fiz a entrevista e tal, passei. Aí eles te encaminham pra companhia que você vai trabalhar. Pra você fazer a entrevista com o recrutador da companhia, tá Tipo, ligado? é meio que tipo uma triagem lá onde você foi, Isso, né? a primeira vez foi uma triagem, Certo. e aí depois você vai fazer a entrevista com o cara da companhia. Sim. Aí eu fui, fiz a entrevista com o cara da companhia, passei e nunca me chamaram. Aí eu fui, comecei a cobrar a agência. Ô, e Mas, tipo assim, aí? eles não. Você não passou ou eles não deram. Não, eu passei, Ah, mas passei. passou, mas eles não chamaram. O cara não me Entendi. chamou. Aí eu falei, ô, e aí, mano? Porque eu queria trampar naquela companhia. E queria trampar naquela companhia. E aí o cara não me chamou. Eu falei, ô, e aí? Tal? Reclamei com a agência, o cara, mano, ô, tá foda, porque, sei lá, tem muita gente aplicando pra essa vaga sua, mas tem essa outra companhia aqui. Só que você não vai na mesma posição, tá ligado? Eu falei, eu vou do quê? A mulher, faxineiro. Putz. Eu tinha aplicado pro bar, né, mano? Aí eu. Ah, mas no bar também deve ter. Ah, não, mas eu ia de bar boy, era tipo reposição e tal. Sim. Mas com o meu conhecimento eu ia conseguir me engedrar lá. Enfim. Aí eu falei, puta, mano, faxineiro, que merda. Foda-se. Dinheiro é dinheiro. Ah, tá lá também, né, mano? A experiência. Tá lá, a gente vê o que faz. E aí eu fui, beleza. Aí tinha que fazer um curso lá que chama STCW, que é dado por uma agência vinculada à Marinha. Esse curso vai te explicar como que é a sua vida dentro do navio, procedimento de segurança, essas paradas, tá ligado? O que você pode, o que você não pode fazer. E beleza. Chega lá no navio, mano, os caras te dão mais 3 cursos igual. Mas é foda, você tem que. Você tem que. Foi mais pra ele aí, que Claro, ele gostou. já é. É o Já, terceiro já, isso aí daqui. não é o quarto. Já tô. Mano, todo mundo tá. Eu também tô. Eu tô Então, tentando ficar aqui, ó. Mano, eu também tô, então você tá ligado que o filtro não existe. Mais do que nunca. E aí, velho. Mas é foda, você faz tipo treinamento contra incêndio, você. Tipo treinamento de bombeiro, tá ligado? Uma fila de gente assim, combatendo incêndio que nunca acaba. Pegando na mangueira, ó. Passa, tu pega no mangueirão. Vai na casinha de fumaça, mano, você não vê porra nenhuma, doido. Você não vê porra nenhuma. E tem todo mundo de mãozinha dada pra conseguir sair da casinha de fumaça. Tem que pular na piscina, sair, entrar no bote, virar o bote. É foda, tá ligado? Aí fiz esse curso, aí fui embarcar. Embarquei, meu primeiro contrato foi no Rio de Janeiro. Mas aí você teve que ir pro Rio? Fui pro Rio embarcar, né? Ah, você foi Porque pro o navio embarcar. não passava na porta de casa. Mas você teve, tipo assim. Imagina, né? Aí, não, mano, fui pro Rio, chega lá, embarquei e tal, aí começa o Você trampo. podia ir pra Santos também, não sei. Não, esse navio não fazia Santos. Mas o. Não tem graça. É lógico. Nossa, até derrubando tudo aqui. Não passa em casa, é lógico. Mas eu ia te perguntar, falando sério, o passaporte, mas tem que ter passaporte ou não? Mano, precisa? Não, tem Tem que passaporte. ter passaporte, né? Só que eu já tinha passaporte porque Ah, então suave. anos antes eu tinha tentado ir pro Canadá. Aí você tinha tirado o passaporte. Eu tinha tirado o passaporte porque tinha um brother que tava morando lá, o Thales, tá ligado? É. Aí ele, cola pra cá, mano. Aí eu fui, demorou. No outro dia eu tava, mano, lá no shopping de Guarulhos, lá pra tirar o passaporte. E aí tem uma. Mano, sempre tem uma história, sempre é um bagulho tosco, engraçado. Conta pra nós. Eu fui lá no aeroporto,
fazer o bagulho do passaporte e tal. De lá, Já pedi, já. eu fui trombar um brother na galeria, tá ligado? Uhum. Que o brother era tatuador. Eu fui trombar esse brother lá na galeria. Na hora que o maluco olhou pra mim, mano, ele só falou, oi, e aí, beleza, beleza. Ele, véi, por que você tá com um tênis de cada pé, velho? Nossa. O quê? Eu olhei pra baixo assim, mano. Eu tava com um tênis de cada par, tá ligado? Um era sei lá, um Kicks marrom, cinza, preto e amarelo. O outro era um Etnis branco e vermelho. Você nem se ligou, você pegou. Eu nem me botou na liguei, eu bolha, acordei com sono, eu só calcei o tênis e eu. Nossa. Você nem calçou, você saiu pisando no tênis, você via que Mano, foi encaixando o botei pé, o pé você dentro colocando. e já era. E eu, caralho, que merda, mano. Nem pensei em ser pelo menos parecido, velho. Mas não, um era preto, cinza e amarelo, o outro, mano, branco e vermelho. Branco e vermelho. Nossa. Então, mas aí eu já tinha o passaporte. E como ia só pra Europa, não precisava de visto. Uhum. Aí beleza, embarcamos e tal. Aí o primeiro itinerário que a gente fazia era Rio, Búzios, Ilha Grande, Ilha Bela, Buenos Aires e Punta del Este. E Mas aí você foi como faxineiro, né? fui como faxineiro, mano. Trampava no turno da noite, começava, sei lá, 7:30 da noite e largava 8 horas da manhã. Caralho. Aí tinha meia hora de janta, Meia hora de janta? meia hora de janta Puta e que uma pariu, hora mano. no meio da madrugada, tipo, sei lá, das 3 às 4, pra descansar. Eu tocava o terror, velho. Eu tocava o terror, mano. Na temporada. Lembra alguma história fodida já? Uma? Não. Ah, se você quiser contar. Tá mais fodida. Não. Ou Mas conta mais, né? a mais é em outra companhia. É. Fudida, inclusive. Entendi. Mano, eu causava, velho. Eu causava. A vida de navio é foda, mano. Eu não vou romantizar o bagulho. Quer dizer, eu vou de um lado. É muito louco. Você vai pra vários rolês. Mas você trabalha que nem o filho da puta, né? Mano, você trabalha igual puta em dia de pagamento, velho. Você Sem trabalha. hora pra acabar. Você trabalha igual puta em dia de pagamento, mano. Ô, meu primeiro. Eu embarquei, sei lá, dia 8 de outubro. Não, 8 De 2008 ainda. 8 de dezembro de 2008. 8 de dezembro de 2008. Na virada do ano eu fui assediado, mano. Como é que é? Você foi assediado na virada do ano? Tava, mano, lá minha área, minha seção lá que eu tinha que limpar era o cassino, uma área do outro lado, que era tipo, a gente chama business center, mas era que nem se fosse, mano, uma sala de conferência, um cinema, assim, né, um lugar cheio de cadeira e tal, e um corredor de escada e elevador. Quando aí deu tipo, sei lá, 5 horas da manhã, eu tô lá limpando o cassino, vem um oficial italiano me assediar e querendo que eu comesse ele, velho. Mas ele te ofereceu dinheiro? Claro, velho! Mas você lembra quanto? Não, ele só falou, não, vamos lá, pai, que depois você vai se dar bem. Eu falei, não? Não, eu até curto um cu, Italiano? mas tem que... É, italiano, óbvio. Eu até curto um cu, tem que vir com uma b*** junto. E, mano, aí o cara saiu fora, mano. Eu chorei pra caralho. Eu chorei pra caralho. Eu
eu não vou mais ficar nessa porra. O cara que correu. Parecia o pé de pano. Filho da puta. Mano, tomar no cu. No próximo rio eu vou embora. Aí no próximo, mano, um dia antes do rio, chegou o pagamento. Eu aguento mais um mês. Eu vou ficar aqui só limpando, mano. $1.000 por mês, eu aguento. Não. Peraí, deixa eu refilar o amaro. Valeu. Do nada, tá lá, o cara aparece E lá. aí, velho, do nada, o cara brotou, mano. O cara brotou do nada. Ei, tchau, ragazzo, como está? E aí, mano, beleza? Você dá um pulo. Não, vamos ali, o caralho, doido. Limpar essa porra aqui, doido. É foda que você não tem como, né? Tipo, sair fora, né? Você tá na porra do navio. Vou fazer o quê? Jogar o cara no mar? O pior é que o cara era gente boa, mano. O pior é que o cara era gente boa, mas ele também tava muito louco. Valeu. Pelo menos dele foi a única. Mas, repito, não vou romantizar a vida de navio. A vida de navio é foda, você trabalha pra caralho. Volta e meia rola uns assédios. Esse não foi o único, tá ligado? Caralho. Mano, não foi. Depois. É porque vai os caras que tem grana lá e acho Não, eu não tô dizendo passageiro, velho. Eu tô. É cara da tripulação, mano. Esses bagulho acontece com o cara da tripulação, velho. Esse cara era oficial do navio. Ah, ele era oficial do navio, mano. Mano, depois chegou um outro maluco. Tipo, isso daí a gente já tava na Europa. Chegou um outro maluco, mano. Veio com uma conversa. O computador dele tava fudido, pá, que não sei o quê. E não rodava uns bagulho. Aí ele pediu pra eu arrumar. Mano, o bagulho era fácil. Era só instalar uns codec no computador pra rodar os vídeos e tal. O cara, velho, ele, vamos ali. Eu falei, não posso, porque, mano, tô aqui. Tá? Ele, não, fica em paz. Brasileiro também? Não, óbvio que não, italiano também. E o Ah. cara era casado, a mulher do cara era linda, mano. A mulher do cara era linda. Ele queria sentar no colo do Alípio. Queria. E o cara tinha uma entradona assim, tipo como que chamava? Tarcísio Meira, tá ligado? O cara tinha uma entradona assim, vinha até. Parecia o Vegeta. Caraca, a princesa em casa queria sentar no Mano, Alípio. aí ele, não, vamos lá. Eu chego lá, mano, na cabine do cara, o cara, mano, deita na cama e fica fazendo pose de coelhinha da Playboy, cara. Dá aqui esse computador, deixa eu ir lá, botar esse codec aí pra você. Foder, velho. Mano, vida de navio é foda, cara. É foda, é legal. A gente zoou assim, mas não, é foda, mano. Vocês viam as fotos? Sim, eu lembro. Vocês viam? Mas é óbvio. Você acha que eu vou tirar foto lá me tomando no cu, me fudendo pra caralho? Não. Você vai tirar foto, mano, indo pra praia. A parte boa, né? A parte boa, você tá na praia. Você tá na praia, mano, lugar que eu nunca imaginei que eu fosse saber na vida. Se você perguntar pra mim onde que tá o Chipre no mapa, eu vou apanhar um pouquinho pra ver, pra achar. St. Kitts. St. Kitts, mano, eu nem sabia que existia, velho. Mas eu fui. Eu fui pras Bermudas, Eu lembro de caralho. uma foto sua da Grécia. Mano, a Grécia, velho. Qual o rolê melhor mais rolê, legal? assim, tipo, de todos que você Então, foi, que você eu tenho, achou... mano, eu tenho vários lugares, assim, que eu curto pra caralho. Mas a Grécia pegou no coração. É. A Grécia e a Turquia pegaram no coração. Ah, é Turquia também? Então, não, mano, Turquia é fudido. E os dois se odeiam. Sério. Sério. Em Atenas não, Pireus, né, que é do lado. Que nem se fosse São Paulo e Santo André. Tinha uma loja lá de roupa militar, assim. Aí eu fui uma vez com o brother. Aí tinha, mano, uma camiseta assim. E não era nem estampado, o bagulho era bordado. Tava um soldado grego passando a faca na garganta de um outro cara, de um soldado inimigo, e um bagulho escrito em grego em cima, assim. Aí ele perguntou pra tia: ô tia, o que tá escrito aí? Ela falou com o maior orgulho, tá ligado? Os únicos turcos bons são os mortos. Caralho. E era assim, velho. Exato. Só que pra mim são os dois lugares mais legais que eu fui na vida. Sim.
Eu adoro E o que os você gostou dois. lá? E o que te pegou lá na Na Grécia. A culinária, a As cerveja. praias. Não, a cerveja é meio bosta. Sério? É tipo uma escola da vida, assim, mas é gostosa. Às vezes eu sinto até o cheiro, mano. Mas o rango, as praias, tem uma praia, tava até mostrando pra minha namorada ontem. Véi, um trampolim no meio do mar, velho. Sério, mano? Um trampolim no meio do mar? Aliás, não tava mostrando pra ela, tava mostrando pros brothers na barbearia. Uhum. Um trampolim no meio do mar, mano. Você nada, tipo, sei lá, daqui ao outro lado da rua, se pá um pouco mais, não, hoje já seria meio difícil. E tem um trampolim de, sei lá, 7, 10 metros. E a água, velho, você consegue ver o fundo. E você mergulha e você não chega no fundo. Quer dizer, eu tive que chegar, porque eu pulei uma vez e pulei com a câmera assim, a câmera escorregou. Não. Aí eu olhei e falei, perguntei pro brother. Eu lá na água, perguntei pro brother em cima do trampolim, ô, tá vendo minha câmera aí? O cara, tá embaixo de você. Mas era quantos metros? Mano, fundo pra caralho, Era velho. fundo? Fundo pra caralho. Aí também poderia Imagina pular, você né? pular de 7, 10 metros É, tem que ser e fundo. não chegar no fundo. Você tem que, mano, fazer uma força ainda pra chegar no fundo. Aí era esse rolê em Rhodes. Atenas também eu acho muito louco. Mas aí, quando era tipo, você vinha, era dia de folga? Vocês Uh-uh. pegavam ou era quando vocês. Não existe dia de folga. Não sei. Pô, Não existe. não lá tinha um todo- dia, sei o que você podia Não, falar. todo Não, dia é não, segunda, O mano. cruzeiro tá rodando, velho. Todo dia é não segunda, velho. Caralho, você é louco. Todo dia é segunda. Você chega, você tem suas horas de folga. Que nem eu falei, eu trampava de faxineiro das 7h30 da noite até as 8 da manhã. Então, das 8h01 até as 7h29, eu podia fazer da minha vida o que eu quisesse. Contanto que eu tivesse no navio antes dele sair. 1 hora, 2 horas antes dele sair. Porque também tem esse tipo de regra, tá ligado? Em outra companhia já, eu quase perdi a hora, quase fui deixado pra trás, porque eu fui pra Nova York comprar uma guitarra. Caralho. Eu fui, chamei um táxi, tava indo no Jersey, né, do outro lado do Rio Hudson. Aí fui, falei pro cara, mano, quero ir no Guitar Center de Nova York, porque os caras têm a guitarra que eu quero. E agora o Amaro vai ficar chateado com essa informação. Eu já sei, né? Ele já sabe, na Do verdade. quê? Porque é a guitarra do mano do True Eleven, tá ligado? Eu fui até a loja comprar a guitarra signature dele. Na real, a guitarra era meio bosta, velho. Porque era que nem se fosse aquela Epiphone SE, tá ligado? Sei. Imagina aquilo, só que da PRS. Aham. A PRS normal ia me custar, sei lá, $3.000. Essa daí era 600. Só que quando eu cheguei na loja, depois de ter pego um trânsito do caralho, descido do táxi, corri, mano, 5 quarteirão a pé, porque pra ser mais rápido, corri 5 quarteirão Trânsito lá a é pé. foda, Mano, né? parecia o clipe do Blink lá deles correndo pelado, só que eu de roupa e, mano. E frio, velho, frio. E correndo, mano. Cheguei lá, já cheguei pro cara e falei assim: Oi, eu que liguei atrás da PRS Chimarrone e tal. E eu quero a guitarra, eu quero essa pedaleira, eu quero uma case pra guitarra, eu quero 2 cabos. E que mais? Palheta e fonte. Isso já com o dinheiro do navio. Com o dinheiro do. Mano, Você ganhava em dólar. ganhava em dólar. Não, teve uma companhia que eu ganhava em euro. E aí, que mais? Uma correia. Mano, essa correia é a correia mais louca que eu já vi na vida. Ela é de couro da Levi's. É Levi's que fala, não é Levi's. E ela é encravejada de bala, tá ligado? Caralho, que foda, mano. Eu paguei $70 nessa correia. Se alguém me pedir um conto, eu não vendo. Mano, de couro, encravejada de bala, tem uma fivela, tá ligado?
E aí, o cara falou assim, deu tanto. Qual vai ser a forma de pagamento? Cash. Tem tanto por cento de desconto, então. Porra, lindo. Deu tipo, mano, pedaleira, essa porra toda, deu tipo, sei lá, $1.200. Caralho. E eu paguei com gosto, porque minha ex-mulher tinha acabado de pedir o divórcio, velho. Nossa, eu estourei, eu fritei aquele dinheiro com gosto. Fritei aquele dinheiro com gosto. E aí voltei pro navio, mano, taxista um egípcio, velho. Cara, não do Tijuana. O cara, ele, mano, molentão, eu, porra, velho, vamos. Cheguei lá. No que eu cheguei, tava o segurança, o chefe da segurança, assim, ó, de braço cruzado. Você fica 2 horas antes de entrar, né? Mano, eu cheguei junto, tipo, quase junto com o último passageiro. Nossa. O cara só olhou Quase assim. não entra de volta. Não, ainda na hora que eu passei os bagulho pelo raio-x, que passou a correia cravejada de bala, ele, que porra é essa, mano? Você sabe que não pode. Eu não sabia. Não, você não leu a placa? Eu falei, velho, ninguém leu aquela placa. Você sabe que ninguém leu aquela placa. Uma placa desse tamanho, dizendo que os bagulho que você não pode. Isso eu já tinha tomado uma comida de rabo na semana anterior, do mesmo cara. Porque... Já tava sendo marcado, já. Tava te marcado. Não, certeza. Eu fui... Mano, aquele cara, ele pegou birra. Se ele fosse italiano, Não. Isso aí já era contra a companhia. O cara era indiano, velho. dá pra resolver de outra O forma. cara se fosse italiano, dava pra pagar de outra forma. Mas esse era indiano. Mano, o cara pegou um bode comigo na outra semana porque eu cheguei no navio com 2 narguile, mano, desse tamanho. Cara, não pode, você não leu a placa. Brother, ninguém lê a porra da placa, velho. Ninguém lê a porra da placa, velho. Ô, você sabe o que fazer, fica com esse bagulho aí, guarda lá na salinha até eu desembarcar. Não precisa ficar falando um caminhão na minha orelha, mano. Faz seu trampo que eu faço o meu, caralho. Seu trampo não é ficar falando groselha. Aí o cara pegou bode e... Enfim, nessa companhia eu fui desembarcado, mas foi por outra situação. Não sei se convém. Enfim. Talvez. Mas Talvez. vai pra frente. A gente chega... Mais 2 copos desse aí você fala. Enfim. E aí, cara, porra, Atenas ia pra caralho, velho, toda semana, porque o cruzeiro ele era regular. Uhum. Era tipo todos os dias sempre os mesmos dias da semana nos mesmos lugares. Então, toda segunda eu tava em Veneza, terça Bari, quarta no meio do mar, quinta Rhodes, sexta Pireus, sábado Argostoli, domingo Dubrovnik, segunda até Veneza de novo. Isso Então você tava no cruzeiro lá fora, você não era que saía do não, Brasil mas pra ir pra... ele saiu daqui, eu embarquei em dezembro, ele tinha vindo da Europa, eu embarquei em dezembro, aí ficou nesse rolê Brasil, Argentina e Uruguai. Aí fez a travessia, ficamos, mano, 4 dias, você olhava pro lado, pra frente, pra trás, só tinha azul. Só 4 dias. O último porto tinha sido Recife. O último porto era Recife. Só que nesse tempo eu tava trabalhando de dia, então eu nem saí, porque o porto de Recife é longe de tudo. Nem pra pulsa, não, mano. Se olhar assim, só ver água. Tipo, você fala, caralho, que merda, mano. Se essa porra cair aqui. Cara, se afundar essa Mano, mas merda ele aqui. tava pensa- com rolê Pensa fudido. por esse lado. Eu tô dormindo hoje na Turquia. Amanhã eu vou amanhecer na Grécia. Uhum. Eu tô dormindo hoje na Espanha. Amanhã eu vou acordar na França. É foda o trampo? Mas é um trampo, mano. E fora a experiência também. Foda-se trampo. se tá limpando Mano, ou que você é faxineiro, tá ligado? Exato, Mano, mas a assim, experiência de vida, tá ligado? outra coisa.
Você leva quanto hoje pra chegar no seu trampo? 1 hora, meia hora? Depende se levava o navio passar na porta de Eu casa. levava. Eu levava 5 minutos. Eu levava 5 minutos. Tirando uma situação aí com um cantor famoso, Perneta. Ah, eu sei o que faz. O que faz show em navios, sei. Tá ligado quem que é, né? Pô, que esse cara é ele, né? É. Esse cara não Mano. sou eu. Esse cara não sou eu. Cara, esse maluco eu peguei bode. Peguei bode. Tava trampando no rolê dele? Tava. E assim, quando você tá no navio, você pode levar um familiar seu, um parente, namorado, tal, namorada, a bordo, para quando tá parado lá no porto. Então, o embarque era lá no Porto de Santos, daí já era em outra companhia, né? Era no Porto de Santos, e eu tinha marcado da minha mãe me visitar. Você tem que preencher um formulário, entregar até 3 dias antes de chegar no porto, pá. Ela pode embarcar com você. Aí ela pode ir lá visitar o navio, ver minha cabine, eu posso comer a comida de passageiro, porque legalmente você não pode. Não que não aconteça. Nossa, mas você fala desse jeito, eu imagino como deve ser a comida do É ruim pra tripulante. caralho. A real é É essa. que nem ruim. restaurante, né? Restaurante você só come, você come o. A Não, comida é uma coisa, pra véi, quem trabalha é outra coisa. É diferente. Não, o restaurante não é esse. Não dá pra ser Não dá pra comparável. comparar? Caralho. Não, é ruim pra. Ô, véi, eu já achei uma lagarta no meu feijão. Você tá louco. Eu armei maior escândalo, velho. Armei maior escândalo. Tinha uma porra de uma lagarta, eu fiquei zoado pelo navio inteiro. É, principalmente os latinos. Ei, tá encontrando um legusano, hã? Mano. Legusano los frijoles. Véi, aí minha mãe tava lá inscrita pra ir me visitar. Chego na cabine depois do trampo, o telefone da cabine toca. Oi, boa noite, boa noite. Alípio, pois não? Aqui é da segurança e eu tenho uma notícia pra te dar. Falei, Bom. vixe. Eu não fiz merda nenhuma. Minha mulher não fez nenhuma cagada porque ela tá aqui do meu lado. Qual foi? Sua mãe não vai poder entrar amanhã no navio porque o Bob, né? O Bob Carlos não, não autoriza ninguém de fora a entrar no navio no cruzeiro dele. Ai, eu não acredito. Mas que ele tinha? Ah, caralho, velho. Aí, mano, eu tive que subir, comprar a internet. E aqui internet pra nós. Hoje eu não sei como é. Mas a internet pra gente lá, que é tripulante, além de ser uma bosta, não é barata. Não era barata. Era, sei lá, coisa de, mano, $10 meia hora. Nossa. Tipo, tinha uma lan house lá. Não, tinha, mas era pior ainda. Você pensa que em 2011 os computadores do navio ainda eram de tela de tubo, Nossa. mas Caramba. aí tinha Wi-Fi que pegava na cabine. Então eu tinha levado meu computador e aí eu tive que, mano, largar $10 para entrar no Messenger ainda, Pra avisar sua mãe. avisar meu irmão, ó, mano, vocês não vão poder vir amanhã. Puta, ela Por causa- deve ter por- ficado mó triste, né, mano? Ah, ela foi depois e tal. E depois, mano, e aí depois eu arrumei outra treta. Por quê? Calma, deixa eu terminar do Bob Carlos. Pô, Aí esse arrombado, ele fechou áreas, mandou fechar áreas de tripulante, tá ligado? Então, por exemplo, se aqui é uma área de tripulante que tem uma escada, que eu precisava, porque eu tava trampando no bar mais alto do navio.
ele mandou fechar aquela escada e nem a tripulação podia passar, mano. Eu teria que dar uma volta do caralho. Ficou com fita zebrada e a porra toda. Caralho, que merda, hein, mano? Bom, só que isso não aconteceu. Eu pulava a fita e foda-se. Subia dois lances de escada que se alguém me pegasse ali, eu ia, mano, tomar uma advertência. Hum. E no navio é bem complicado. Você não super pode fazer várias coisas porque é, são passíveis de advertência. E 3 advertências, casa. A próxima parada, Ou dependendo do que você fizer, é uma só e casa. E aí, mano, eu nem fudendo que eu vou dar a volta no navio, mano. É tipo 200 metros, velho. Só que 200 metros lá no navio é muita coisa. E ainda tem que ficar esperando o elevador, o cara, velho, não, ali mesmo eu subia e tal. E essa não foi a única coisa, assim, pra eu pegar bode desse maluco. Que ele fechou uma parte do cassino só pra ele, né? Ele e a galera dele tinha uns comediantes, mais uma galera assim. Pirata. E aí ele pegou uma amiga minha pra ficar de garçonete dele, servindo ele a noite inteira. O turno da mina terminava meia-noite. Ela foi largar às 4 da manhã. Caralho. Nossa. Ele não deu nem obrigado. O que dirá R$ 1 de caixinha. Ixi. Pamela, E ela falou que ele bebia? não. Ficou em segredo. Ah, nem sei, nem faço questão. Mas, cara, teve várias coisas assim. É uma vida bem regrada, mano. É uma vida bem regrada. Mas é uma. Pra mim, eu gostava bastante, porque eu saía fazer o rolê e tal. Tem gente que, mano, não sai. Mas assim, tipo, por exemplo, você não tá do seu horário. Você pode tipo, pegar uma piscina tal, fazer o que isso. Tipo, ir no Não. cassino, assim, não. não. Isso daí não. Só Tipo, realmente só pra passageiro. Você tem algumas coisas para tripulante. Você tem a academia do tripulante, você tem o melhor ponto do navio, né? Segundo os passageiros, é o nosso. Porque é aquele bico lá do navio que todos os passageiros querem ir lá na ponta tirar Meter foto o do Titanic. Não, como que eu faço The King pra. of the World. Aí, como que eu faço pra chegar até lá? Puta, mano, é mó trampo. Você tem que ir na agência, aplicar. Aí fazer o STCW. Vai, quando você for tripulante, aí você consegue ir lá. Ai, mas nem se eu te pegar. Não, mano, você não pode me pegar. Porra. Não, pra você não rola chegar até lá. Mas é foda, velho. É uma vida fodida. É uma vida fodida, mas se você souber, como tudo, hackear, tá ligado? Você vai conseguir transformar a coisa bem mais leve, deixar uma coisa bem mais leve. Tem festas pra gente, tem festas, tem academia tripulante, que eu falei, tem o nosso refeitório, só que também o bagulho é meio segregado. Sim. Tem o A refeitório. piscininha não tem, não rola a piscininha, não. Não, então, lá na ponta, lá onde é que fica, dá pra tirar foto do Titanic, tem uma ou duas jacuzzi que são nossas. Lá na pontinha. Assim, ovinho. Ah, mano, é mais ou menos o tamanho dessa sala. Ah, tá bom, dá pra brincar, pô. Tudo navio. Só pra molhar o cu ali, tá ligado? Se bem que é bem mais legal ir pra praia, velho. Não, sim. Não, eu falo porque, assim, pra quem não manja, não trabalha no ramo, tem a sensação de que, se pô, você pega um dia de folga, você pode meio que, tipo, Então você tá às vezes ir pro no meio do mar. cassino Não, e no não negócio, rola, sabe? não rola. Não rola. A não ser que quando você passa do segundo contrato, aí você pode levar um parente, um familiar, namorado, sei lá, para fazer um cruzeiro. Você vai pagar uma merreca e aí você vai
vai poder acompanhar esse parente seu, se você não estiver trabalhando, óbvio. Seu chefe de dispensar e tal. Aí você pode curtir com a pessoa. Aí você pode curtir com a pessoa. Aham. Você pode ir na disco, pode ir no restaurante de passageiro, ir no cassino e tal. Pô, Fazer legal. compra no shopping. Que se bem que compra no shopping a gente pode fazer. Uhum. Mas chegar, comprar e Ah, não e pode le- ficar meio que... Não, zanzando não, caralho. Você tá trabalhando. Você pode chegar, comprar e levar o bagulho pra sua cabine, vai. Uma garrafa de uísque, um chocolate, Uhum. uma joia, E um como, souvenir e e como tal. que era a cabine lá, Lípio? Tipo assim, era jeitosinha, Menor- confortável, dá pra menor que tirar essa um sala. descanso? Menor que essa sala, geralmente para 2 pessoas. É mais ou menos também essa sala. Você dividia com alguém? Sempre divide. A não ser que você seja oficial, você vai dividir com alguém. Uhum. A maioria das cabines são para 2 pessoas, na maioria das companhias. Tem. Beliche? Beliche. Tem algumas companhias, mas acho que nem existe mais. Cabine para 4 pessoas, e eu já morei em uma e é foda. Você imagina um banheiro para 4 caras, velho. Puta que merda. E hein? os caras eram bem porco, velho. Tanto que eu falei, não, aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Ô, E aí, em uma companhia que eu trabalhei, era uma cabine, eram tipo, 2 cabines, mais um banheiro para 2 cabines. Então tem uma cabine aqui e o banheiro no meio. Então é uma cabine para 4. Aí quando tem alguém usando o banheiro, quando fecha a porta pro lado de dentro, aliás, quando você acende a luz, ela acende uma luz vermelha na porta do banheiro. Então você sabe que vai ter alguém ali, tá ligado? E já rolou umas fitas assim no banheiro. Tipo, um brother teve uma festa no navio. Esse maluco da cabine do lado ficou muito louco, mano. Ficou muito louco e aí eu tava dormindo na minha cabine, de repente eu escuto. Blum! E eu também não tava muito puro. O meu roommate, ele olhou e falou: Nossa, acho que o Alípio tá meio mal. Eu tô aqui, ô arrombado. Aí ele falou: Nossa, mano, se não é você, quem será? Eu falei: Mano, é o indiano, tenho certeza que é o indiano. Aí, e aí, mano, você tá bem? Ele, nossa. Mano, eu não vou abrir a porta porque eu não quero ver uma porra do indiano pelado. E, puta, o moleque era mó gente boa. Ele, mano, ficou metade da noite no banheiro. Vomitou pra caralho. De repente comeu. Mano, é foda, é foda. Você tá ali, você tá confinado. Você tá levando uma vida mais ou menos regrada. Só que, mano, volta e meia, você dá uma despirocada. E quando você dá uma despirocada, por você estar muito tempo sem despirocar, você Acaba abusando, né? Chuta o abusa, balde, ô, Ah, mas foda, abusa. não tem um dia pra curar Não, ressaca, né, não, mano? todo dia é segunda. Ô, uma vez, É louco, mano. Você falar isso até, até dói. mano, que tem uns venenos, tá ligado? Lógico. Ó, acho que foi a primeira vez que eu fui pra Atenas e aí a noite anterior tinha uma festa, isso daí no tempo que eu era faxineiro, tinha uma festa em frente ao cassino que serviam tipo uns crepe suíço, tá ligado? Embrulhado assim com flambado no Grand Marnier, licor de laranja e tal. E, velho, acabou. Eu era chegado do Maître, porque ele comia uma brasileira. Ele comia a brasileira que Ah, trabalhava lá também. E aí eu era chegado dele, mano. Ele, "Ei, brasiliano, vem cá, vem cá." Eu fala aí. Ele foi, mano, me deu um saco assim, ó. Até a tampa desse scrap, tá ligado? Comer um negocinho diferente de vez em quando ali, que você tá, ainda mais
você fudido, faxineiro. Mano, arregaçamos nos crepe. Aquela calda doce. No outro dia, mano, só terminamos o trampo. Vamos pra Atenas, vamos. Puf. Partenon, caralho, aquele templo de Atenas, o bagulho bonitão, Cavaleiro do Zodíaco, sobe lá as 12 casas. Velho. Vambora, vamos. Na hora que falamos, vambora, O Belzinho do. Começou a descer errado pelo estômago. o bagulho bateu assim, ó. Nossa. Aí eu preciso de um banheiro. Onde é que tem? Onde é que tem? Será que eu, mano, eu olhei no parque inteiro assim. Não tinha um banheiro químico pra salvar. E a gente não sabia direito como que era o rolê lá, porque tinha duas saídas e a gente tinha ido pela saída mais longe, mano. Tendo que fazer baldeação no metrô e os caralho. Depois a gente ficou ligeiro, descobriu que dava pra pegar só um metrô. Mas até aí. Já caía, mano, no meio dos bar, restaurante, tudo, só, velho. E já tava quente, mano, e aquele suor frio descendo aqui pelas costas. Já entrando no fio ali da bermuda e, mano, caralho, Tava só velho. assim, né? Não, e eu sabia que, mano, eu não podia nem espirrar, tá ligado? E eu, Podia nem dar velho. um trago no cigarro. E eu, velho, não, eu preciso. Eu falei, mano, a gente vai descer, vai ter algum restaurante lá embaixo, alguma lanchonete, sei lá. Chegamos, só tinha loja de souvenir, mano. Só tinha loja de souvenir. Mano, e aí? E aí eu falei, Não tinha mano, uma champola lá vendendo? mano, aí eu, velho, vamos. Vai ter alguma coisa no metrô. Vai ter um banheiro no metrô. Entramos no metrô, nada. Aí fui perguntar pra um, sei lá, um guardinha do metrô. O cara falou um monte pra mim. Ai, porra de banheiro! E, caralho, filho da puta, velho. Parece que eu enfiei o dedo no cu dele. Eu só perguntei se tinha um banheiro, mano. Aí teve uma hora que eu falei, velho, não vou aguentar. Não vou aguentar, eu vou ter que descer nessa estação e, mano, vai ter que ter alguma coisa, porque senão, mano, eu vou perder a cueca. Aqueles crepe bateu quadrado, hein, mano? Mano, foi, eu só, no que eu saí assim, no que eu desci da estação, na rua só tinha, mano, bar e restaurante. Nossa, era o canal. O cara tava abrindo o boteco ainda, velho. Nossa, pegou Eu limpinho sou ainda. Eu entrei, mano. Eu entrei, joguei a mochila em cima do balcão. Falei, irmão, boa tarde, me dá 2 cervejas e onde é que é o banheiro? O banheiro ele mal terminou de apontar, eu já tava entrando na primeira sala que eu vi. Só deu tempo de descer a bermuda, mano. Não. Como que eu vou descrever? Tenta descrever isso pra gente ali, viu? Qual que foi o. Eu basicamente mijei pelo cu. Foi tipo mijar pelo cu, mano. E, velho. Só o Todd descendo, só o Eu Todd. tenho certeza que aquele cheiro tá lá até hoje. Isso daí aconteceu em 2009. O cheiro tá lá até hoje. Foi em 2009. Brother meu foi pra lá no fim do ano. Eu falei, ô, não vai naquele restaurante porque, mano, o banheiro deve estar azedo até hoje. E, mano. Puta veneno. Mano. Não, porque é horrível você ficar. Quando bate dor de barriga na Não. rua, mano. Pô, falar nisso, eu vou ali soltar Vai lá. um pouco desse bagulho aqui. Já aconteceu, Rafa, já de estar na rua, dar aquela dor de barriga. Ah, com certeza, com certeza. Isso é louco, mano. O que você faz? Mano, banheiro, caralho. É que você segura. Parece que, por exemplo, quando você dá aquela vontade quando você tá chegando em casa, parece que aperta mais, né? É o psicológico, né, cara? E você, Crilon, já teve um rolo com você já esse lance aí? Cara, tem um dia que é histórico, mano. Querido, contou uma história pra mim aí, na última vez. Aí. Qual? É assim, uma vez eu tinha ido pro centro, mano, não lembro o que eu ia fazer. Nessa época eu tava morando lá na Vila Alpina, lá perto de São Caetano, e eu pegava o trenzão, tá ligado? Pra voltar pra casa.
Aí, velho, eu não lembro se foi um dia que eu comi um pastel lá na frente da Estação da Luz, assim, tipo, mano, era... Como que é o nome daquela rua lá das roupas? José Paulino. Sim. Tinha uma ilha na José Paulino que, mano, tinha uma barraca de pastel assim aleatória. Daí eu comi, acho que um pastel de calabresa com queijo. Não, O não bagulho deu bateu ruim. legal. Aí eu falei assim, mano, beleza, né? Tipo, eu vou colar no Brás e vou no banheiro. Cheguei no Brás, o banheiro todo podre. Eu fui abrir a porta, tinha um velho cagando, olhando pra minha cara assim. Eu falei, mano, não vai dar, vou ter que segurar. Eu falei, não, beleza, vou pegar o trem, desço em São Caetano, suave. Peguei o trem. Mano, sabe quando você pega o trem que você vai lá pro fundo e aí na hora que você vai sair na sua estação, você não consegue sair? Eu falei, mano, e agora? Fudeu. Vou Aí tinha cagar bastante estações. na Acho que roupa. era Prefeito Saladino e o Tinga, ou vice-versa, não lembro a ordem. E eu falei, mano, o jeito vai ser descer na estação lá de Santo André, que tem um shopping. Sim. Mano, eu queria ver a gravação da câmera lá do circuito interno do shopping até hoje. Só dá pra ver alguém entrando assim, indo direto pro banheiro. Mano, é aquilo, mano. Você. Véi, perrengue da porra, véi. Mano, nossa, que horrível, cara. É porque Ô, fica cara. aquela sensação de que você não. Passou na frente de um portão ali, mano? Tinha um bolinho lá fora ainda. Aí eu falei. Falei, mano, mas é horrível, mano. Acho que a pior coisa é a sensação de você estar na rua e você tá com vontade de cagar e não ter lugar nenhum pra cagar, velho. É o desespero que você fala, mano, eu vou. Acho que você fica. Olha o rumo que essa conversa tomou. Pode. Pois é. Ô, Alipe, você tava como faxineiro, depois você foi pra cozinha, Não, não? eu terminei esse contrato, né? A duras penas. E aí apliquei de novo para outra companhia para ir pro bar. Eu sou bartender e tal. E aí fui aprovado e tal. Tava aí minha ex-mulher junto, né? A gente foi para embarcar junto. E a agenciadora, ela ainda falou: Ah, você não quer ir como bartender? Eu falei: Não, quero ir como garçom. Vou tirar mais grana, putz. Devia ter ouvido aí a mulher. O que ela falou pra você? Não, vai, a mulher é agenciadora. Vai de bartender. Eu não, quero ir de garçom. Por causa das caixinhas, né? É, mano, era melhor eu ter ido de bartender, porque E minha chegou vida lá, não tem como trocar, né? até tem, mas é um mau processo. E minha vida seria melhor, ia ganhar mais dinheiro. E mais tranquilo e tal. Mas fui. Aí eu fiz um contrato, aí de novo, embarcando em Santos. Aí durante a temporada brasileira, o itinerário era Santos, Búzios, Ilhabela, Rio de Janeiro, Salvador e Ilhéus. Beleza, legal. Aí passa, quando chega em março, abril, volta para Europa, de novo, 4 dias, você olha pro lado, todos os lados é só azul que você vê. De noite é um breu do caralho, velho. Faz muito frio? A gente saiu daqui no final do verão, né? Então, março ainda, calor da porra. Mas quando chegou lá na Europa, tava finalzinho do inverno e tava consideravelmente geladinho. Não tinha neve nem nada, mas era para os nossos padrões aqui não era um bagulho muito aprazível, não era muito agradável. Muito tropical, né? Não, ô, mano, nem fudendo. E no segundo contrato nessa companhia, eu tomei no cu porque, velho, eu falei, não vou nem levar blusa. Chega lá, já vai estar verão, pá. Chega um inverno brabo ainda. Eu sem uma blusa. Nossa. Aí um dia era pra gente ter ido pra Santorini,
Só que tava ventando pra caralho, tá ligado? E tem determinados portos que não tem porto físico, assim. O navio ele para no meio do mar e vai a lanchinha te levar até o continente. E Santorini é um que acontece isso. Então, como tava ventando muito, ia balançar muito o navio, aí não rola. De repente vem um anúncio assim. Blim, blom. Queremos informar todos os passageiros e tripulantes que, por conta do vento, amanhã a gente não vai para Santorini, não vamos parar em Santorini, a gente vai parar no Porto de Pireus, que dá acesso a Atenas. Mano, não tinha esse porto no nosso itinerário. Na hora que eu vi isso, aê, caralho! Atenas eu sou local, mano! Atenas eu sou local! Já virei pra todo mundo e falei, mano, é o seguinte. Quem quiser ir comigo pra Atenas, é só acompanhar o pai. Daqui até lá é rolê garantido. Eu quase me caguei naquele lugar. Não vou conhecer o rolê. Quase me caguei. Aí uma galera, não, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Até minha ex-mulher ela olhou e falou, mano, eu até sei já qual vai ser a sua próxima frase, mas eu vou com você. É o seguinte, mano. Minhas regras são: eu sou gordo, eu ando rápido, eu não olho pra trás, eu não espero ninguém. Virei pra ela e falei, inclusive você. Mas ela já conhecia, ela já sabia já, pô. A japonesa já conhecia, mano. Sim. Falei, mano, eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Eu sei que é escroto falar isso, mano. Foda-se. Mas era também só uma reta, mano. É só pegar, seguir reto o muro do porto que você ia chegar na estação de trem. Só não ia saber onde descer, mas beleza. Se quisesse, podia pagar 25 euros de táxi, mas o trem eu não pagava nem o trem, ia de graça. Passava Sim. porque não tem catraca, só tinha que ticar o bilhete assim e você passava. Se o cara te pegar sem o bilhete Tá ticado, fudido. você paga 60 passagens. Cada uma era 1,40 €. Nossa. Foda-se, 1,40 € dava 2 cervejas, mano. E aí, mano, quando chegou lá, eu ainda parei do lado da estação pra trocar dinheiro, mano. A galera vindo, me xingando pra caralho. Filho da puta. Você, mano, você anda rápido. Eu falei, mano, mas eu avisei. Não, mas você é gordo. Como é que você anda rápido, velho? Não. Mas no final deu tudo certo. Levei a galera lá e tal. Só que aí, qual que foi? Mano, sem blusa, eu tremendo. E outra, eu tô tremendo, velho. Tem que andar rápido. E lá nesse rolê eu conheci um outlet lá. Foi nesse rolê aí que você trabalhava com o Jorginho? Não, foi um contrato antes. Foi Foi um no contrato. primeiro contrato. Ah, foi no né? primeiro que você conheceu ele? Não, assim, meu primeiro contrato foi que era faxineiro. Aí eu troquei de companhia. Aí eu fiz o primeiro contrato nessa outra companhia. Quando chegou na Europa, é, tem uma galera de brasileiro que é transferido de navio. Porque o que acontece? A legislação brasileira obriga que na temporada brasileira 30% dos tripulantes sejam brasileiros. É uma lei que foi feita por o nosso presidente. Eu não preciso falar o nome dele, mas foi esse aí. E ele obrigou a ter 30% dos tripulantes na temporada brasileira serem brasileiros. Quando chega na Europa, nos Estados Unidos, tal, essas companhias eles costumam desovar para os outros navios porque basicamente muito brasileiro junto dá problema, velho.
E aí, no primeiro contrato, nessa segunda companhia, eu fui transferido. Fui só eu. E aí era um navio até, ele era menor, mas, cara, esse navio foi um dos melhores navios que eu já trabalhei. E um itinerário fodido. Aí foi nisso que você trabalhou com o Jorginho. Foi. O Jorginho, Tá ligado que é o o, Jorginho, não? o Fausto Carvalho, gente boa pra caralho. O Faria Limer, meu. O que anda. De peruquinha e O tal. Beat venceu. Ah, eu acho que eu sei o que é. E aí a gente trabalhou junto. Ele era animador. Mano, esse cara era fudido. Fudido. Ele se vestia de velho, tá ligado? Ele se vestia de velho, com peruca, mano, calça social, tênis, colete de lã, camisa social, assim, ó. Aí ele pegava, abria um livro e saía cruzando o navio, lendo o livro, andando de monociclo. Nossa. Monociclo, velho. O cara. Assim. Esse cara é monstro. Monstro. Aí teve a gente passava pela Romênia nesse itinerário aí. E tinha um brother lá que ele era fotógrafo, Mihal, sei lá. Ele era romeno. E ele me deu a letra. Eu tinha levado de patins, né? Ele, vou te dar a fita. Em Constanza, onde é que a gente vai parar na Romênia, tem uma pista de skate. É meio longe, passa, tem que ir de táxi e tal. Já vou te avisar, troca dinheiro. Meu povo é meio filho da puta. Meu povo é Vai meio... querer te enrolar na grana e tal. Aí, mano, aí eu dei a ideia pro Fausto, né? O Jorginho. Falei, velho, tem uma pista de skate aqui lá em Constanza. Vamos, ele, vamos. Que esse cara, mano, ele anda de skate pra caralho. Já falaram que ele joga bola pra porra. Tá? Mano, ele anda muito de skate, mas muito, muito. Aí a gente foi, fiquei esperando esse arrombado, mano. Demorou pra sair, puta, demorou pra caralho. Quanto tempo vocês tinham de... Depende da hora, mano. Aí eu já trampava no bar, tá ligado? Então, a minha escala dependia. Se eu tivesse abrindo o bar, eu ia trabalhar, sei lá, das 7 ao meio-dia, aí do meio-dia até as 5, 4, sei lá, eu tinha minha hora de folga. Aí voltava, trampava até as 7, mais uma hora ou meia hora para comer e trampava até meia-noite, 11 horas. Nossa, realmente era difícil. É puxado, mano, são 11 horas por dia. 11 horas por dia. Detalhe, quando eu era faxineiro, o pessoal os cleaners, tal, o pessoal do housekeeping, camareiro, tal, você tem que fazer a gente fala luggage, né, maletear, que é botar a bagagem do passageiro para dentro e para fora. Nessa brincadeira, esse dia, que é tipo um dia por cruzeiro, você vai trabalhar 16, 18 horas. Nossa. Isso por $25 a mais na sua conta. Mano. Por isso que você extrapola, por isso que você. Ah, você se envolveu alguma coisa no navio? Sim, alcoolismo. Porque, velho, é foda. É foda, é foda, é foda, é foda. É que você falou, né, mano? O cara pega pra chapar, o cara Mano, extrapola, né? não. Você tem companhia que assim, você pode tomar 3 cervejas por dia. Aí depois você fica comprando no cartão dos brother que não bebe. Ô, pega uma cerveja lá pra mim. Seu cartão, eu te pago em dinheiro. Tá? Foda, mano. E o lance do Jorginho, você tava esperando ele lá pra ir Ah, pra não. pista Aí de a gente skate. foi, mano. A gente foi pra pista, velho. Dava, tipo, 10 dinheiro romeno, que é 10 lei. Sei lá. Esse filho da puta,
Eu ia trocar o dinheiro, mano, aí ele... Não, vamos, que não sei o que, velho. Chamou um táxi, apareceu um táxi. Esse arrombado fez eu dar 10 euros pro cara, velho. Nossa. 10 euros era, tipo, 50 dinheiro dele. Então, mano... Ele, não, relaxa, hoje tem festa, eu te pago. Eu falei, você vai pagar 2 garrafas de Aston Martini pra mim, mano. Você vai me pagar 2 garrafas de champanhe. Pra nós era 5 dólares, 5 euros, sei lá, 5 euros. Mano, chegamos na pista. Cara, uma pista linda. Com Ralph e o caralho, velho. Uma madeira. Aquela chapa era diferenciada. Nunca tinha visto aquilo lá. E andamos no Ralph, fizemos street, só que era meio punk, assim, porque o piso da pista era o asfalto, velho. Se você caísse ali, Você fugia. se fudia. E como, sei lá, eu dei sorte de ter levado joelheira e tal. Então não ia me fuder tanto, mas, cara, até pra andar no Ralph e tal. E quando eu fui mandar um 360 numa rampa, assim, só que, cara, eu tinha que jogar pra frente. Pro salto, eu tinha que jogar pra frente, tá ligado? Eu fiz alguma cagada e eu joguei pra cima. Então eu Nossa. caí exatamente no lugar que eu decolei. E eu dei com a canela no coping da rampa, assim, no cano da rampa. Véi, na hora eu falei, mano, quebrei a perna. Quebrei a perna. Nasceu um outro joelho, assim, no meio da canela. Tem até foto aqui. Depois te mostro. Mano, mas tá um calombo no meio da minha canela. E depois. Nossa, e imagina você lá, você fala assim, caralho. Faz uma pergunta no microfone. Você se ele pagou ele, se não pagou, cobra. Não, o Fausto pagou, sim. Ah, Pagou, eu queria que eu pagou. tivesse devendo agora. Não, ele pagou. Pagou lá minha garrafa de Aston Martini. Então. Mas, não, foda, tipo, se você tivesse zoado seu joelho, tivesse quebrado a Não, perna, aí ia te fuder eu era todinho. desembarcado. Era desembarcado, a companhia ia me pagar minha passagem de volta e tal, pagar o procedimento todo, mas seria desembarcado. E acontece muito. E uma outra coisa que sempre acontece também, até o Fausto tava esse dia, ia começar um jogo lá no bar, o tiozão, puf, caiu já de canela esticada, mano. Sério? É mais comum do que você pensa, viu? Caralho. É mais comum do que você pensa, porque cruzeiro, principalmente na Europa, é um bagulho pra velho. Uhum. A faixa etária é tipo 60 a mais, mano. Então tem os que. E, mano, volta e meia, acontece que você nem sabe. Acontece que a gente nem sabe. Direto. Ah, não. Já teve um caso assim de, mano, 3 em um cruzeiro. Caralho, mano. Já cai duro de canela esticada. O cara caiu lá, ele já caiu, a mulher. Acabou com o rolê, hein, Acabou o mano. rolê, acabou o rolê. E tipo, isso a gente tava num dia de navegação. Hum. Então teve que alterar a rota para desembarcar o cara e seguir o rolê. E nisso o cara ainda, né, fudeu o cruzeiro da família. Nossa, imagina o B.O., mano. Você tá lá com a família lá, seu avô morre lá no meio do rolê. É foda. Acidente. Mano, acontece de tudo. Vocês têm treino de prevenção lá Tem. também? A gente tem muito treino. Tem sempre tem, né? Sim. Praticamente uma vez a cada 15 dias rola um treinamento. E toda vez que todo porto de embarque, né, embarcou aqui hoje em Santos. Antes do navio sair, rola esse treinamento que todo mundo é obrigado a participar. Todos os passageiros são obrigados a participar.
que para saber, em caso de acontecer alguma coisa, igual aconteceu aquele lá do Costa Concórdia lá, lembra que foi 2011. Que ele afundou? É, O cara saiu fora, né? o comandante lá, o Scretino. O cara, ele quis passar muito perto de uma da cidade que ele nasceu, ou morou, sei lá, e deu com o navio numa pedra e, mano, rasgou o navio e ele afundou. Caralho. Acho que eu Afundou. lembro agora você falando. E eu trabalhava em outro navio dessa companhia, né? Isso daí foi no Costa Concórdia. Eu tava no Fortuna. E aí chegou um brother, assim, o cara que era músico lá, o Wildo. Ele chegou e falou, mano, Costa Concórdia afundou. Eu falei, você tá louco? Ele, não, vai lá no Totem, porque tipo, tem uns Totem assim, com vídeo touch e tal. E você pode ver todos os navios da companhia, onde eles estão e tal. Eu fui lá no Totem, sorrateiramente, assim, sem dar pala. No que eu cliquei no Concórdia, tela cinza. Tela cinza, mano. Deu uma merda. Teve gente que morreu. Sério? Caralho. Mano, teve gente que, sei lá, foi pra cabine pra buscar as paradas Não voltou. e não conseguiu voltar. Teve gente que tava dormindo e nem teve conhecimento. Caralho, mano. E repito, a vida de navio é foda, mano. Você não pode ir sem saber como que você vai estar, velho. Porque é um ambiente inóspito. É um ambiente inóspito. Volta e meia também tem nego que mano, o cara se pendura, se joga no mar. É um ambiente inóspito, cara. Eu vi um áudio uma vez de um cara falando: Porra, mano, tu foi entrar no navio aqui, que ele fazia um cruzeiro com as amigas dele, mano. Pô, os cachorros cheirou aqui, levou toda a minha. Cara, na minha Tô primeira, puto, tô sem nada, levaram tudo. no meu primeiro contrato, no último cruzeiro, o Amaro quer entregar o copo. Tem mais aí? Claro, eu trouxe uns 15 litros, mano. Caralho. No último cruzeiro, saindo, que já ia começar a travessia pra Europa, Uhum. que eu tinha saído em Buenos Aires, tal, fui fazer uma tatuagem. Mano, eu volto, viatura pra todo lado, cachorro entrando no navio. Mano, que merda é essa, Branco? Saíram de lá com um cozinheiro e 2 eletricistas. Os caras levavam droga pra vender lá dentro. Não! É muito mais que isso. Eles estavam traficando. Mano, e foi Fazendo. por acaso. A polícia tava atrás do traficante argentino. Sim. Quando eles grampearam o traficante argentino, descobriram que ele estava em contato com esses caras do navio, com esses croatas, e que eles iam meter, tipo, sei lá, 20 quilos pra dentro pra levar pra Europa. E que isso, mano, imagina 20 quilos de pó lá na Europa. Nossa, os caras iam ganhar É dinheiro. milhões, hein? E essa, mano, não foi a única. É que essa daí eles pegaram o cara. Acho que não pega. Eles pegaram os caras, tá ligado? Mas tem uma revista pra quando você vai entrar, tipo. Quando você entra, você passa Você entra meio. tudo. Não, tudo que você entra, você passa pelo raio-x, tá ligado? Uhum. Tanto que foi assim que o cara descobriu que eu tava com a correia cravejada de bala. Tá? Uhum. Tudo você passa pelo raio-x. Rola uns migué. Óbvio, sempre. A gente
botava uns bagulho pra dentro. Uns bagulho inofensivo, tipo um abacate. Abacate, leite condensado. É pra comprar o chefe, tá ligado? Ô, toma um abacate aí, para de falar merda no meu ouvido, mano. Onde você arrumou isso? Você quer o bagulho ou você quer ficar falando groselha? Daí, vai. Aí, tipo, rola, mano. Rola de você entrar com os bagulhos Uhum. na muquia. Eu entrei uma vez com, com um mixer. Um mixer é de... Aqueles mixer tipo liquidificador, Ah, tá sim, ligado? sim. Isso daí você não pode ter na cabine, porque é equipamento elétrico com motor e você não pode ter porque rola um risco de incêndio e tal. Aham. É, eu tinha. Eu vou, mano. Ah, foda-se, eu não trabalho mais nessa área. Eu tinha, mano, ferro de passar roupa. Tinha o mixer. Tinha um ventilador. Ventilador também não pode. Mano, uma vez quebrou o ar-condicionado central do navio. Mano. E tava, mano, verãozão da Europa. Meia-noite. Tava todo mundo pingando de suor. Esse ar-condicionado, você tá louco, mano. Meia-noite tava todo mundo pingando de suor. E eu tava trabalhando no cassino. Mano, eletricidade gera calor. Sim. E no meio daquelas maquininhas de caça-níquel e o caralho, velho, aquele monte de luz. Tava um inferno. Na hora que acabou meu turno, eu fui, peguei, passei pela máquina de gelo, enchi um saco de gelo, levei pra cabine, cheguei na cabine, botei um balde dentro da pia, botei o ventilador atrás. O cara que morava comigo, o Juan, ele, eu já tava feliz com o ventilador, mas essa sua ideia foi foda, velho. Essa sua ideia foi foda, Fenomenal. mano. E, cara, a galera sabia que eu tinha esse ventilador na cabine. Nego Os caras chegou... queriam alugar. Não, os caras queriam alugar. Teve gente que me ofereceu 100 euros. Eu, não, enfia os 100 euros no cu, mano. Vou pegar 100 euros Eu e vou ficar fritando aqui. vou ficar fritando na cabine minha banana com a porra do dinheiro. Não. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Tinha, mano, videogame, guitarra. Mas esses bagulho podia. Videogame, guitarra. Minha cabine era mó legal. E volta e meia a gente fazia umas festas. Na cabine? É. Já teve, mano, festa com pagode ao vivo. Imagina você botar 20 pessoas aqui dentro. Caralho. Imagina que aqui tem um beliche e um banheiro. E um guarda-roupa. E você botar 20 pessoas nesse espaço. Fica todo mundo grudado ali. Mano, com pagode rolando. Suando todo mundo junto. Com pagode rolando. Os caras da cozinha, mano, roubavam uma peça de queijo brie do tamanho de uma pizza. Presunto de Parma, fatiadinho. Caralho. Pãozinho. Outro rolê. Mano, arregado. Cerveja pra caralho. Os malucos descolavam uísque. Batia o segurança samoano lá, mano, cara. Chamava o cozinheiro também. Não. O segurança batia lá, ele... Daqui a pouco eu volto aí. E voltava lá o segurança pra curtir com nós, mano. Isso é bom, né? Mas, ó, é verdade. Uma vez teve um festival que rolou. O Mirtão do Fist, ele tava envolvido, né? Opa, vou aproveitar aí. Beleza. Era no... Sei lá que festival. E aí tava eu... Não. O primeiro Shang Folia, lembra? Nossa. Aí eu e o brother, o produtor do Fist, né? A gente tava querendo, né? Tomar um chá. E a gente tava com receio, né, mano? Tipo, tava lá no camarim, assim, os seguranças e tal, né?
Tudo Tem- cara de policial. Aí a gente foi lá trocar ideia com o Mirtão, que tava envolvido, né? Falou, ô Mirto. E ele falou, ué, toma seu chá tranquilo. Eles estão lá pra preservar a segurança de vocês. Ué, oxe. E aí foi suave. É, Meio que mas isso, né? do Casebre não foi bem assim também, né? Não. No Casebre foi diferente. Cara, é que eu não sei quando que você começou a frequentar o casebre. Quando eu comecei a frequentar o casebre, isso era 99. Ah, mas aí já. O casebre era R$2 pra entrar. Era 2 contos pra entrar. O cara carimbava um escaravelho na sua mão, assim, ó. E se você quisesse tomar um chá, você podia sair, atravessar a Avenida Aricanduva, ir ali na beira do Corguinho, tomar seu chá, dar um corte e voltar tranquilamente. Você não podia tomar o chá lá dentro. Mas você saía, mano, você tava com os caras velhos na... E outra, era 2 contos. O estacionamento de carro era mais caro do que a entrada. O estacionamento de carro era 5. Caralho. O de moto era de graça. E só tocava banda boa, velho. Era tipo só as bandas cover assim. Mas só tocava banda boa. Tirando uma. Nossa, tinha uma banda lá que era ruim pra caralho. Qual que é? Não, nunca vou lembrar o nome. Mas os caras, velho. Os caras. E os caras, mano, cantavam as músicas gringas só no Embromation, tá ligado? Só no Embromation. E aí eu ficava. Os caras tocavam bem, mas o Embromation era queimado. É, eu tive as histórias no Casebre lá, mano. Você é louco. Quem nunca? É. Para menores. Nossa, para acho que foi o maiores. lugar que eu mais passei frio na vida, É, velho. no Casebre, É, né? porque É? ali pode estar no verão, Mas, fritando. mas é que você não colou na fogueirinha, À né? noite, Eu irmão, acendi aquela fogueira, Amaro. À noite não dava, velho. Eu cansei de acender aquela fogueira. Eu ia pro Casebre com R$17. R$17. Os dois era da entrada. Hum. Aí, mano, eu comprava uns 4 espetinhos, que era o mais caro era R$1,50. A cerveja era Bavária, era R$1. A garrafa de vinho, Uhum. tipo Cantina da Serra, era 3 conto. Se você quisesse espanhola, que o cara cortava o abacaxi na sua frente e botava meia caixinha de leite condensado lá, era R$3,50. Nossa, era outro mundo, né? Mano, e eu ia de moto. Galera, não façam isso. A moto voltava no piloto automático. O Mano. quê, mano? Eu nunca vou esquecer, velho, um show do Ormes que rolou lá em Ribeirão Pires, na Praça Baldrame. Central, mano. Mano, a gente bebeu. Nossa, Assim, talvez a gente não tenha bebido tanto, mas o Alípio bebeu. mano, aquela baianinha de amendoim bateu mal, velho. Cara, eu sei que assim, Você tipo, tá o Alípio ele louco, mal né? parava em pé. E aí, tipo, mano, todo rolê ia de moto, mano. Ele foi pra casa dele de moto, irmão. Eu falei, meu Deus. Na hora de voltar, lembra da cena de Atenas? Sim. Aconteceu a mesma coisa. Só que eu tava de moto, muito louco. Eu parei a moto no canto da sei lá, Avenida do Estado. Baixei e foi, mano. A gasolina da moto tava acabando. Eu parei num posto de gasolina. Nossa, tá só. Eu sei que quando eu me dei por mim assim, eu tava na Dutra. Só tem um pequeno detalhe. Eu não pegava a Dutra pra chegar em casa. Você morava no Tatuapé, né? Eu moro, mano, no mesmo lugar que eu moro até hoje. Sim. Lá na Vila Cispa. Aí, velho, a moto tava sem o passador de marcha e sem um prisioneiro do escapamento. Ela tava só em terceira e fazendo um barulho do caralho. Nossa. Mano,
pra eu chegar em casa só de terceira. Não era ruim, mas também não era bom, tá ligado? E eu não podia parar em um farol. Esse dia foi foda, mano. Esse dia foi foda. Esse dia. Vamos voltar pro navio. Vamos voltar pro navio. Ô, Alípio, Fala deixa eu te comigo. perguntar. Todo o tempo que você ficou embarcado, teve algum rolê de. Que você comentou no Costa Concórdia e tal. Teve algum rolê de emergência, alguma Com a coisa gente, no assim? navio que eu tava. É. Algum perrengue de tipo assim, mano, peraí, vou ter que lembrar aquela parada do treinamento, sei lá. Não. Que ficou meio Comigo não. apreensivo de repente. Tipo assim, eu vou usar um comparativo. Tipo, no avião, quando tem uma turbulência, sei lá, você pegar umas ondas foda, tá Uhum. ligado? Tipo, uma parada meio que todo mundo ficou um pouco apreensivo. Uma vez. Duas. 3. Uma vez a gente voltando de Buenos Aires ou do, como chama? Punta del Este, rolou uma chuva, tá ligado? Rolou uma chuva e, mano, tava foda, assim. As ondas tava batendo no naquele deck que fica ali pra fora. Que porra você tá fazendo? Te coxando, caralho. Volta! É saudade. Aí, Saudade. mano, as ondas tava batendo no deck ali que fica. Que tem as portinhas do lado de fora e tal. Entrou água no navio. Uma merda. Uma merda. Lembra que eu era faxineiro, né? Vixe. Pariu, se fudeu, hein? Mano, Mas no teve que outro- passar um pano. Não, era tudo carpete. Era tudo carpete, velho. Tinha que botar aqueles ventilador coaxial. Não, Mano, tinha que deixar os ventiladores lá, a porta aberta. Foi mó desgraça. Tinha gente dormindo nos bar. nossa. Tinha gente dormindo nos bar. Gente com medo de voltar pra cabine. Porque, pensa. Quanto mais pra baixo d'água você tá tranquilo, até porque não é muito. Pensa quando você estiver aqui em cima. O que aqui embaixo quase não move, em cima mexe pra caralho. Ah, o nego achou que ia cair o mundo. Teve uma vez que a gente Então, tava porque chegando. o navio ele já balança normal, né? Não. Ele não, Mano, não balança. Mano, não não balança. balança? Não dá aquela- Difícil. Ele Ah. tem a estrutura pra poder. Mano, Ah, é bem nivelar, né? difícil, é bem difícil de balançar assim. Sempre tem um arrombado que acha que. Uma vez chegou uma tia assim. Eu acho que ele não quis chamar de arrombado. Então. Não. Uma vez chegou uma tia assim. Uma tia argentina. Eu acho que todas as tias argentinas chamam Marta ou Suzana, porque mano, as velhas tudo só se chamava de Marta e Suzana. Chegou a tia assim e falou: Olá, uma pergunta. Onde encontro pastilhas para mal de mar? Eu estou mareada. Eu, senhora está mareada? Sim. Senhora, a gente está no porto ainda. E, mano, não é possível. Não é possível. A gente tá no porto ainda, tia. Eu tava passando mal já. Já! Aí teve uma outra vez, mas isso aí foi cagada. A gente tava chegando em Buenos Aires, inclusive. Entrando lá no Rio da Plata. E eu não sei qual foi a treta, velho. Disseram que tava os dois navios na mesma direção. Direção em sentido contrário. Caralho. E alguém teve que, mano, jogar pra direita. Foi pra direita, inclusive. E eu tava num bar lá que, mano, não tinha ninguém. Tava só eu e um brother. O Vitão,
O Vitão hoje ele mora na França, ele casou com uma francesa. E o Wildo, que era o mesmo que me deu a notícia do Costa Concorde. Ele era o cara que tocava violão. Toca bem pra caralho. E aí, velho, o navio deu uma virada assim, de repente eu só inclinei o corpo e fiz igual o Michael Jackson, mano. Só que, mano, foi copo, garrafa, porra toda, tudo pro chão, mano. Nossa. Tudo pro chão. Quando eu cheguei na minha cabine, Nossa. a televisão tava em cima da minha câmera. Tinha acabado de comprar a câmera. Acabado de comprar. A televisão tava em cima da minha câmera. Câmera. Deu pra salvar? Já era, subiu. Ah, eu fui trocar ideia ainda lá. Falei, mano, o bagulho caiu aí. Ah, Foda. aí tinha um padre, né? O cara que vê esses bagulho pra gente lá. Era o O padre. padre. Era o padre. Tem um padre dentro do navio, mano. Tem igreja lá dentro? Tem uma capela. E o padre, mano, o padre era argentino. E ele era mó escroto, velho. Por que ele era escroto? Porque ele era escroto, além de ser argentino. E, mano, ele basicamente falou, foda-se. Tipo, não com essas palavras, mas ele falou, foda-se. E ainda falou que, mano, eu quebrei a câmera de propósito e tava querendo pegar outra. De graça. Olhei e falei, velho. Não compensa nem eu te mandar tomar no cu, tá ligado? Você perca o meu tempo. Eu falei pra ele, falei, mano, não compensa nem eu te mandar tomar no cu. Você já é argentino. E eu aí tomei esse prejuízo, sei lá, $100, alguma coisa assim. Sim, Eu ainda tenho a câmera, se pá, pode crer. mas a tela dela tá zoada. E o lance das cervejas ali, quando começou essa... Pra quem não sabe, a gente tá tomando A ginger beer. uma ginger beer aí que o Alip fez aí. Mostra aí para o tonel aí pra galera. Vai sair bem daqui hoje, hein? Daqui, olha. Aí sim, caralho. Estamos bem servidos aqui hoje. E maluco já. Cara, meio contextualizando assim, quando em 2013, essa minha ex-mulher, ela me comprou pra mim um curso lá no Peixe Urbano, que era um curso de 2 dias, de como introdução a fazer cerveja e tal. Que era num bar lá na Vila Mariana. Esqueci o nome do bar, ainda deve ter o curso. O nome do cara é Jaime Pereira Neto. Figuraça, mano. Figuraça. Chegava lá, o cara, mano, acendia um cigarro com a bituca do outro. Esse curso é bacana. Não, se chegar, o cara começou o curso, ele... boa noite. Aquela voz de Belmonte, tá ligado? Boa noite. Não, bom dia. Meu nome é Jaime Pereira Filho. Eu sou físico nuclear e entusiasta de cerveja, pá, que não sei o que lá, mano. Ô, filho da puta, presta atenção no que eu tô falando, caralho. E é assim a aula do cara. E aí o cara, mano, é um curso básico, né? Mas você sai de Tipo a lá... introdução, né? É, introdução, mas ele te dá uma ampla introdução, uma ampla abordagem sobre estilos e tudo mais. Apresenta lá a tabela periódica da cerveja, que é dividida em 4 estilos e tal. E depois, isso é até tipo das 9 ao meio-dia. E depois a gente vai lá e vai preparar a cerveja junto com ele. Ele faz duas levas, né? 2 braçagens, que a gente chama. Essas duas braçagens, elas fazem quanto no final? Quantos litros? Era uma litragem, acho que de 20 litros, cara. 20 litros, é bastante. Tinha, sei lá, umas 20 cabeças. Aí, cada um, depois você podia levar 2 garrafas de 600 pra cá.
E aí depois a gente faz essa cerveja, né? Junto com ele, uma era com grão normal e a outra com extrato de malte, que com extrato de malte você salva bem umas 2 horas de barriga encostada na panela, tá ligado? E aí foi isso, cara. Foi isso. Aí eu fiquei naquelas depois, vou comprar um equipamento, tal, que não sei o quê. E nisso a gente volta pro navio. Porque eu acabei não comprando equipamento. Tive uma desavença com a minha ex-mulher. E falei, mano, na moral, vou voltar pro navio. Fui lá, fiz todo o procedimento de novo, entrevista, o caralho, curso, tudo de novo. Esse segundo curso foi osso. Por quê? Foi, mano, tipo uma das semanas mais geladas da história de São Paulo. E num dia que tava 6, 7 graus, a gente tinha que, mano, pular do trampolim na piscina da USP. Nossa. Velho, E você pulou? tinha que pular, é obrigatório pular, caralho. Mano, se acontece um bagulho no meio do mar, você vai ter que pular. Não vou pular, tá frio demais. Foda-se, vou morrer aqui mesmo. Eu ia escolher morrer do que pular no mar gelado, tá louco? E aí voltei pro navio. Quando eu voltei pro navio, passou um tempo, a gente se divorciou, tal, efetivamente, tal. E acabou que eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos e chegou lá, cara. Aí eu fui, vamos dizer, estudando, né? Tomando pra caralho. A maior variedade de cervejas, assim. Descobrindo vários estilos, vários sabores e tal. Olha, pra quem não conhece, qual que é a maior dificuldade pra se fabricar, pra você fazer a própria cerveja, mano? Grana. A grana? Grana. É grana porque, mano, hoje, hoje, óbvio, tudo aumentou, né? Mas quando eu até antes da pandemia, eu fazia, sei lá, eu comprava os insumos para tipo 150 litros. Para para esses 150 litros eu gastava tipo, sei lá, 650 conto. Hoje, Hoje. para essa mesma litragem, vai estar por volta de 1K, mais ou menos. Caralho. Deu uma subida boa. Porra. E até porque a maioria dos insumos, para não falar quase todos, é tudo importado, né, mano? A gente tem alguns produtos nacionais muito bons, inclusive. Eu sempre usava malte nacional, fermento nacional. Lúpulo era mais difícil, ainda é mais difícil, até mais difícil de encontrar lúpulo nacional. E, e aí, cara, mas aí é isso. Quando chegou nos Estados Unidos, eu fui estudando pra caralho. Tinha um lugar perto de casa lá, que eu morava em Massachusetts, né? Morava em Worcester. É, e tinha um lugar na cidade ao lado, chama Shrewsbury, que tinha era um galpão assim. Aí você podia ir lá, você pegava o livro de receita do cara e falava, eu quero fazer essa receita aqui. Aí o cara ia com você para preparar aquela cerveja no estilo que você quisesse. Então, dependendo do estilo, dependendo da cerveja, ia, sei lá, de 100 conto, 100 dólar até 250 dólares. Pra você fazer, sei lá, 20 litros de cerveja. E lá você podia fazer vinho, cerveja e refrigerante. E aí tinha esse lugar, aí eu ficava lá, estudava sempre. É, tinha
uma ou duas cervejarias na cidade que eu morava, então eu sempre ia, provava, perguntava e tal. E lá também eu acabei descobrindo o lance da defumação, né? Charcutaria e tal. Ah, do churrasco, né? É, Mas pra ficar fácil. eu assim, falo, né? eu falo, assim, a dificuldade na hora de fazer, assim. Na, Cara, na hora de no, você fabricar. no preparo, você diz. Isso, exatamente. Cara, não é bem uma dificuldade. Tem cerveja que é mais chatinha, por exemplo. Tipo, cerveja de trigo. Você tem que fazer uma parada na temperatura em tantos graus, aí depois você vai, eleva. É, umas lager mais tradicionais que você vai ter que, mano, ter um controle maior de temperatura em caso da fermentação, puta, ficar subindo 1 grau por dia, é um bagulho meio chato, e tal. Então, eu sempre fiz mais a questão da ale. E o fermento que eu uso, que eu usava, né? Ou uso e tal, ele é mais robusto, assim, vamos dizer. E não liga muito pra temperatura. Então, no que você jogar pra ele, tá bom. Foda-se, fermentação a modo caralho. E ele vai me entregar um produto bom. Mas aqui a Ginger Beer, ela é diferente. Eu tava contando lá fora. A amiga minha, ela perguntou como que fazia, tá? Eu falei, "Ah, vou ter que estudar isso aí, porque eu nunca ouvi falar. E resolvi fazer, para fazer um teste e tal. E é bem mais simples do que a cerveja, né? Porque é só gengibre, água, açúcar e fermento. E é boa, pô. Sim. Ficou boa. É bom pra caralho, né? Porra. Sim, E dá um grau isso aí. a IPA, ela. Como que é Cara, feita aí a IPA? Porque, assim, de a todas, pra IPA, mim, eu amo IPA, tá ligado? Tipo, não a tem. Eu IPA já é o tomei seguinte. vários, talvez não todos os tipos de cerveja, mas, puta, Eu se também eu não, vou eu prefiro num. IPA. Eu Se prefiro eu vou IPA. num lugar que tem cerveja tipo, IPA. mano, ela. Mas, mano, posso falar um bagulho? Não. Eu sempre. eu sempre brisei na IPA, você tá ligado, né, Rafa? Tipo, sempre curti. Sim. Aí foi aquele show do Fist, né? Que a gente Esse tomou dia lá foi pra louco. Cecília. E aí eu falei, mano, um monte de cerveja lá. E o Alip tava lá. Eu falei, porra, o Alip manja de breja, né, mano? Falei, Alip, e aí, qual é que é? Pediu uma IPA. Aí ele pediu a New England, que também é IPA, não É é? IPA, mas é uma IPA mais forte. Com mais lúpulo. Você vai gastar mais dinheiro, velho. É. Mas, mano, é boa demais, velho. A New England é boa demais, velho. O Virou sucão, sucão. virou a minha preferida, Mano, eu assim, velho. larguei uma grana aquele dia. É. Aquele Eu- lugar também era foda, né? Mas- Não, não, ali é meio carinho, mas, mano, eu larguei uma grana aquele dia. Não, assim, eu acho que é um custo-benefício válido, vamos dizer assim, vai, sei lá. É um custo-benefício válido. Era muito melhor quando eu fazia, né? Ah, sim. Mas é uma Ah, IPA também, essa. A New England É uma variante, vamos dizer assim, de uma IPA, mas não deixa de ser IPA. Na real você vai jogar mais lúpulo. A única diferença é essa. é porque eu acho que Basicamente, é no sabor, é mano. o sabor. É o sabor. Sim. Você vai gastar uma grana com lúpulo ali. Tipo assim, a New England, eu vou falar assim, eu não sou conhecedor, não posso falar, ai, não sei o que lá, os toques. Mas, tipo assim, eu sinto que ela é amarga, mas não é tão Não amarga quanto é. a IPA, né? A IPA que a gente fala, sei lá, que eu tô acostumado a tomar, sei lá. Ela lembra Lagunitas. um gosto de. Frutas amarelas. Eu vou falar um Manga, maracujá, abacaxi, talvez, não sei. maracujá, Mas o bagulho é, mano, excelente, velho. Então, a IPA. Não pode dar um É o que eu só queria ver o negócio da Tá, IPA. voltando como pra que é? IPA. É. O Como que que é? acontece? A IPA, ela começou, tipo... Os caras não gostavam de fazer. Porque tem inclusive diferenças, né? Porque a cervejaria, elas começaram... não começaram, mas a IPA, por exemplo, é um estilo inglês. Mas a IPA inglesa, ela ainda puxa mais pro malte, como toda cerveja inglesa. O que a gente toma e conhece de IPA, por exemplo, é a americana, que a americana ela puxa mais pro lúpulo, né? E ela era feita
com especiarias, sacou? Ela era feita com especiarias, porque é Índia Pale Ale. Sim. Os caras usavam as especiarias que eles traziam da Índia e era servida pros caras que trampavam em navio, porto e o caralho. E aí esses caras meio que não gostavam muito. Eles preferiam a Porter, que também fazia pra essa galera que trampava. Né? Que tem a Stout, que é uma cerveja escura, bem maltada e tal. E tinha a Porter, que é justamente de Porto, e era servida para esses caras que trampavam no porto e tal, e era tipo uma stout mais fraca. Sim. E aí a IPA ela começou com especiarias, aí depois eles foram trocando as especiarias por lúpulo. Então ela tem uma alta Tem uma quantidade de lúpulo. por isso que ela tem aquele gosto Sim, mais sim, aquele marcante, tem mais... alguns lúpulos, tem uma gama enorme de lúpulo. E cada lúpulo, assim como cada fermento e cada malte, vai ter e deixar a sua característica, tá ligado? Você tem lúpulos de amargor, você tem lúpulo de sabor, você tem lúpulo de aroma, você tem lúpulo que você consegue fazer os três só com ele. Tem um lúpulo que eu curto pra caralho, que é o Sinkoi, que ele dá, mano, um gostinho de resinoso, um aroma de pinho. É foda, velho. Ô, Olímpio, te perguntar, mano, por que as cervejas, as Pilsen dessas marcas famosas que a gente bebe no bar, assim, ficaram tão ruins ultimamente? Ultimamente não. Sempre Não, Mano, sempre foram. Sempre cara, é foram. horrível. Mano, tipo, eu vou falar, foda-se, não, mano. Mano, a Skol é horrível, cara. Aquela Skol Pilsen é horrível. Pô, Mano, perdemos um eles sempre foram. patrocínio futuro aí. Sempre foram. Assim, esse tipo de cervejas de linha, né? Comercial zona assim, os caras eles usam então, quase a maior parte de adjuntos. Se você ler lá no rótulo, vai ter malte, cevada, pipipipopopó, e adjuntos não maltados. O que são esses adjuntos não maltados? É arroz e milho. Ou flocão de milho. Aquele mesmo flocão que você usa para fazer cuscuz, Sim. você bota lá na cerveja. Ah, por quê? Primeiro, você vai baratear o custo. Você vai baratear o custo. Segundo, mano, você vai ter um volume maior. Outra coisa, ela vai deixar a cerveja mais sequinha. Mais fácil de você beber, tá ligado? Não, porque Porque você... se você usar a mesma quantidade só de malte, vai render, mas você, tipo, mano, dependendo quanto você fizer, você pode dar uma empapuçada. Então, eu falo porque assim, meu, depois você começa a tomar umas artesanal, umas IPA, você não quer mais tomar cerveja Foi de por isso que eu linha. comecei a fazer cerveja, mano. Foi por isso que eu comecei a fazer cerveja. Você estava falando da IPA, que é India Pale Ale. India isso. Pale Ale. Tem a Pale Ale, Aí, né? aí seria insumos indianos da Índia, é isso, mais ou menos? No Especiarias, começo, desculpa, sim. especiaria. No começo eles botavam especiaria. Hoje, E a- foda-se, hoje é só lúpulo. E a APA A seria APA, American Pale Ale. que seria especiarias Então, americanas. não. Só Quando pra entender. eles começaram já a fazer a APA, aí já era só lúpulo. Ah, Mas aí tem a Pale Ale e tem a American Pale Ale. A American Pale Ale, ela vai chegar quase na IPA. Sacou? sim. Quase na IPA, mas vai ter algumas diferencinhas ainda. Tanto de volume alcoólico quanto de cor. Mano, tem uma tabela de cor, tipo uma paleta de Sim. cor. Assim. Puta, o bagulho é uma chata. pra caralho. Paleta de É sério, velho. Você falou uma coisa que ele gostou. Uma A paleta de cor cor. sempre volta, Rafa. Não tem jeito, irmão. Uma paleta de cor, velho. SRM. Esse cara que eu fiz o curso, mano, o cara é bruto, velho. O cara é bruto porque ele usa, mano, ele vai na régua, assim, tá ligado? Ele usa o bagulho com a régua, de tanto régua de álcool, de volume de alcoólico e tal. Mano, hoje você tem tudo aqui, ó.
no celular. No computador, você abre o site, tem lá um programinha. Sim. Você abre o celular, tem um app. É tudo muito mais fácil. Se você souber ler e tiver um mínimo de interpretação de texto, você consegue fazer uma cerveja. Que vai estar escrito lá. Pegue o malte. Pega o malte. Moe o malte. Esquenta a água. Bota o malte dentro da água. Drena esse líquido e bota na outra panela. Bota essa sopa aí pra ferver. Joga o lúpulo. Resfria esse caldo. Joga o fermento. Mano, se você não for burro, você consegue. fazer. É só você não ser idiota, velho. É só não ser É idiota. só seguir a receita do bolo. É só seguir a receita de bolo. E, porra, gente, não, mas e pra eu desenvolver minha receita? Brother, beleza, é legal você fazer um curso, você ter um aprimoramento maior e tal. Existem milhares de coisas que eu não sei. Porque eu fiz só aquele curso lá de um dia do E depois Jaime você foi Pereira fazendo Filho. tudo na raça. Tudo no pelo, mano. Tudo no pelo. Chegava, pegava esses programas de cerveja, estudava, peguei livro. Eu tenho material pra caralho em casa, mano. Tenho material pra caralho. Livro de cerveja clone, tá ligado? De como fazer, sei lá, uma Heineken. Não que eu vá fazer, mas eu tenho lá a receita. O- Vai ficar igual? Não. Eu- Não vai. Eu vi um vídeo dos uns irlandeses reagindo à cerveja brasileira. E teve um cara lá que ele gostou muito das Pilsens, Das nossas aqui de linha. É, que ele falou que essa Pilsen aqui é aquela que eu consigo beber a noite inteira. Sim. Que parece que a cerveja, tipo, a cerveja que eles bebem lá é bem densa, né? Então, tipo, aquela que você... Cara, esses lugares tipo Inglaterra, Irlanda, isso daí já tive vários passageiros, inclusive, né, do navio que me deram essa informação. Assim, isso não vai acontecer, sei lá, em Londres, em Dublin, mas os caras que moram mais afastado, tipo vilarejo, tá ligado? Você tem um pub, eu faço cerveja. Eu faço a minha cerveja, levo no seu pub. Você faz sua cerveja, leva no pub dele. E assim vai indo, tá ligado? É sempre uma receita diferente. E outra, cerveja artesanal, o nome já tá dizendo, é artesanal. Por mais, mano, por mais que você faça tudo igual, em algum ponto ela vai ficar diferente de uma leva da outra. Se eu fizer essa cerveja aqui hoje, daqui 15 dias eu vou fazer essa mesma receita. Por mais que eu tente fazer tudo igual, a não sei que você tenha, sei lá, mano, uma panela elétrica. Algo milimetricamente. Mano, vai ter alguma coisa diferente. Porque é um processo artesanal. Você pode pegar, mano, o Riponga lá na Silvio Romero e falar pra ele fazer 2 brincos igual, ele não vai fazer 2 brincos igual. Uhum. Por mais que os dois sejam parecidos. Diferentemente de uma Ambev que faz linha de Sim, produção. não, porque mas ela aí é linha padron- de produção. é padronizado ali, Sim, então sim. não muda nada, né? Não. E aí, cara, aí é isso. Eu conheci a Colorado em 2010, eu acho, 2009. E antes da Ambev Era bem né? melhor. Isso que eu te pergunto agora, você sentiu alguma uma diferença Porque quando teve a compra, eu fiquei em choque, né? Falei, puta, porque no mercado eu comprava 3 garrafas, né? Porque, né? Aí quando veio que o lance que ia comprar, que eu não sei onde eu vi, falei, nossa, fudeu, vai acabar com a... Você sentiu muita diferença, Alípio? Cara, eu senti, mas eu super não super consumo colorado, então Não, foda-se. aham. Foda-se. Eu gosto de Colorado. Acho bom. Ah, Não, não. porque eu digo porque ela foi Óbvio, artesanal, assim,
Não sei se a Ambev tem outras, eu não manjo muito, mas era uma que tava em ascensão ali, Sim. né? Não, o cara nos deve em ter levado 2010 uma ali. grana. E por isso que eu usei ela como exemplo, assim, mas hoje em dia eu não tomo mais tanto, né? Eu prefiro outras e tal. Mas eu fiquei Alguém triste, copo velho. vazio aí? Tem aqui, ó. Tem uma ramelinha, mas pode ir por cima aí. Legal se ele tivesse mais gelado. Não, mas tá boa, pô. Galera, eu vou fazer uma propaganda aqui. As cervejas da Lipios são tão boas que mesmo quente, Sim. desce lindo, velho. Cara, uma coisa que eu falo, ó, eu não gosto de gengibre, cara. Mas ficou muito bom. Não, eu curto gengibre pra caralho. E agora ainda que. Pam, pararam, pararam, pam, pam. Pam, pararam, pararam, pam, pam. Caramba, Mas- Judão, você tá... Não, o Mas Cristiano. Hoje eu tô O daquele Amaro tá jeito, com- irmão. Não, tá O até com o menino peito, tá com tá sede. até com o peito espectorado já, mano. Gengibre. Sinusite, rinite, foi pro caralho Nossa, depois dessa. só em mano. 2029 agora. Pra pegar uma sinusite. É, quer curar, mano? Você tem sinusite, Não, não, rinite, deve ser essa velho? cerveja. É isso. Ô, Mano, não vou falar. Eu vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Demorou. alguma coisa secreta na cerveja? É isso? Não, velho. Na hora que bate. Eita, então vamos. Na hora que eu Sabe o que eu ia vou- falar, Lipe? Esse lance de harmonizar a cerveja com comidas. Não, sei se. manjo Eu também não manjo, mas eu acho que cerveja cairia muito bem no rodízio japonês, velho. esse bagulho aqui. Essa cerveja, sim. Mas eu acho que cerveja papuça um pouco. Pra comer e tomar Não no break. rodízio, vai. Pra comer pra caralho. Mas tipo, Ah, com comida. sim. Com comida japonesa, pegar um sashimi Sim. e pá, tá ligado? Aham. Vamos chamar um. Hein? Opa, demorou. Ou você, né? Que você também fez um curso de. Fiz. Como que foi? Conta pra gente lá que você falou que foi no. Mano, Qual foi a Fazer o curso. sensação? Mano, Qual foi a sensação de... eu tinha uma galera. Tinha uma galera que a gente. Parabéns. Ainda bem que a gente tá ocupando aqui já. Ainda bem que não fui eu. Que essas merdas sempre é comigo. A gente tinha uma galera que a gente se reunia num bar lá em frente ao aeroporto de Congonhas toda sexta-feira pra fumar narguilé, tá ligado? Uhum. E ficar trocando ideia. Resenha. Era uma desculpa pra se juntar e beber. E eu fui, tá ligado? Eu sabia que eu não devia ter ido. Hum. Eu cheguei em casa como? Só que no outro dia eu tinha esse curso aí de Sushi Man. Lá na Otec. É do lado do metrô Santa Cecília. Acordei assim, mano, azedo. Na ressaca do cão. Azedo, cozidaço, velho. E não, nossa, mano, o curso. A moto, mano, só joguei uma água. E fui. Cheguei lá, mano, e o cara explicando. Puta, eu tenho ainda a apostilinha do tiozão lá. E o cara explicando, mano, quando que a gente vai abrir um peixe logo? E eu, mano, azedo, cozido, velho. Cada 10 minutos eu saía, ela tomava 3 litros d'água no bebedouro. Quando foi começar a fazer os bagulhos, eu olhei já assim, o peixe já lá cortado, batido. Eu sem técnica nenhuma, só, mano, já peguei o nori e botei o arroz aqui na diagonal. Pum, eu vi o cara falando, né? Botei aqui pá, salmão em cima, grãozinho na ponta, flup. Enrolei o primeiro temaki e falei, mas até que esse pastel aqui não ficou ruim de tudo. Comi uns 3, aí curou, tá ligado? Aí voltou, né? Aí, opa! Aí curou. Mas foi legal, mano. Eu fiz uma par de coisas desses bagulho do pobre urbano lá, quando tinha. Pobre. Porque era, velho.
Ó, o Era o Perfil Urbano era Pobre Urbano. legal, velho. Era Tinha legal, vários mano. descontos, mano. Vários bagulho de. Pô, eu fui uma vez era tipo acho que era um rodízio japonês que tinha aberto lá na Vila Olímpia. O cara, o cara trouxe um salmão empanado com uma crosta de sucrilhos, velho. Caralho. É, Não, tipo, velho. bagulho de Doritos. Você Não, até vê, mano, mas sucrilhos, irmão. Sucrilhos, era sucrilhos, eu tenho certeza. Doce? Eu acho que era, deve Não, ser era aquele tipo sem açúcar, né? aquele Era o cornflakes. cornflakes, Eu ia falar o Bran. O Bren é tipo, mano, o cara não, que não mas era caga esse aí, 30 velho. dias. E, mano, sabe outro bagulho que eu comprei também no Pobre Urbano? Ninguém com a boca cheia de nada, Não. porque vai rolar risada. O ingresso pro show do Molechan. Nossa, do boleto Caltchan. O boletim. Mano, o boletim é Mano, tava demais, velho. 100 conto. No dia eu paguei 40. No Peixe Urbano. No Pobre Urbano. No Pobre Urbano. No Pobre Urbano. Eu lá em casa, triste, desolado. Não vou no show, tá 100 conto. Deixa eu ver o que tem aqui no Pobre Urbano. Nossa, quarentão eu pago. Nossa. 40. Sabe quem que eu trombei esse dia ainda? Quem? Lá no show? Quem? O China. O João? O João. Já tava aqui semana passada. Mano, Eita. o João, ele tava lá caminhando dele, os dois tretando pra caralho. E eu, mano, eu só queria ver o show. E os dois tretando pra caralho. Esse dia foi louco, mano. Você vai encontrar as figuras do boletim. Eu tinha uma namorada que ela sempre. Não, sempre achava umas promoções no Peixe Urbano. É. Pois é, né? Ô, Alipião, Fala comigo. valeu por ter colado, mano. Finalizar aí. Vamos. Mano, Vamos Papo finalizar foda. o barril. e, mano, espero que você tenha gostado. Ô, peraí. Vai ligar pro Mason agora. Ah, pode crer, né? Eu até esquecemos de ligar pro mês. Ele foi ligar, achei que ele ia ligar. É que essa ginger beer faz a gente esquecer das coisas, irmão. Tá no Viva? Avisa que você tá no pod, caralho. Nem fudendo que ele vai atender. Tá pegando o áudio aqui. Mano, 10 contos se o Manson atender. 10 conto. 10 contos? Esse aqui Ou italiano surpresa. nem entendeu. Não. É 10 conto ou italiano surpresa? 10 conto ou um pacotinho surpresa? Pode ser também. O Mason ainda? Alipe, brigadão por você ter colado, mano. Nós, velho. Ter aceitado participar. Faltou, mano, ter mostrado os bolinhos. Ah, mas o bolinho acabou antes de começar. Mas não deu nem tempo. Ô, o bagulho tava bom, velho. Tava bom pra caralho. Falou. Pô, por mim aqui a gente, mano, ficava mais 2 horas. Tinha coisa pra caralho pra te perguntar sobre o Sim. Raimundos. Mano, que a Mano. gente passou batidaço. Mas Mano, aí, ó, acho que a gente ficou muito louco também, a né? cara é aquilo, mano. Alípio parte 2, parte Sim. 3, parte 4. A gente sim. continua ali fora. Não, sim, a gente tem que fazer. Vamos fazer sim, fazer um Mano, esquema. Uns História. Alipe, se alguém quiser te achar aí, mano, como é que faz? Quiser chamar você pra fazer um churrasco. É, aí, comprar uma breja. Comprar uma breja. Usar Mano, tá ligado CPIP. que Alguém isso foi é interessado. legal vender, mas foda-se. Ah, é legal nada, pô. Você fez um negócio aí. Não dá nada. Tô aí no Suas redes Insta, sociais. caralho. Eu ia falar Twitter. Achei que você ia falar Orkut, velho. ICQ. Me acha no ICQ. Meu win é 10594-6769. Caralho, você lembra ainda, mano? Nossa, eu não lembro mais nem a 10564-6769. Era engraçado que eu ia pro rolê pra passar pras minas. Era um número pra caralho. Eu ia com um papel, assim. Anota meu ICQ aí, pera aí, pegar o pergaminho, assim. É. Era muito dígito, velho. Tô aí no Insta, Alípio80S.
no Face, ninguém mais usa porra, só eu. Só pra ficar postando bagulho engraçado. Doido. Alípio Vasconcelos. E, cara, é isso. Tem aí a Ginger Beer, né? Eu tô montando um bar em casa pra fazer uns defumados. Mas é aberto uns ao bolinhos público diferentes. ou só Sim, sim, vai pra ser- convidados? Não. Ganha dinheiro, caralho. Ah, então tá. É, Mas sem esse copo Stanley aqui. É, Tem uns outros rangos, tem uns bolinhos de linguiça aí que eu trouxe, que eu faço a linguiça, inclusive. Tem de cupim. Como é que tem? Costela. Legal. Mano, depois eu vou mandar os vídeos pra vocês. Cupim desmanchando. Amassando cupim nossa. com a mão. A gente marca Filha uma da segunda- puta já me mandou um vídeo, eu lá na larica, assim. cê é louco. Bacon. Cortando o bacon. cupim com a faca contrária, irmão. Você é louco. Com a colher. Com a colher. Nossa. Puta, eu ia trazer um torresmo, mano. Ai, por que você Ah. não trouxe? Porque eu nem preparei, mano. Ele tá lá temperado. Ah, não vou gastar Então- nada. Mano, É que a gente aqui é Eu, mano- torresmeiro, velho. Aqui, meu Não, Deus do mais céu. que eu? Ai, se juntar nós quatro, então... cara, Cinco, você gosta também? o meu, Então- o meu torresmo, eu faço ele de um jeito que a carne fica desmanchando. Não tem outra palavra. A carne fica desmanchando e o corinho, velho. Barrinha de precisa- cereal. Não, o corinho você precisa de uma marreta pra quebrar. O Caralho. bagulho fica muito, muito bruto. Muito bruto. Mas é aquilo, é o mesmo esquema da cerveja. Cada vez é uma coisa. Sim. Cada vez eu boto um tempero. Não é padronizado. Não, padronizado é o caralho. No olho mesmo. No olho. Mas é isso. Bom, isso aí, Rafa. É dá isso. aquele... O Manson não atendeu. Eu não cobro ele. Demorou. Vamos encerrando mais um Dona Mara Cast. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X. E também estamos nas plataformas de música, né? No Spotify, Deezer, A gente tá- Amazon Music. A gente tá pensando em colocar um episódio nosso no Xvideo, será que vira? A gente tá precisando de um Se for de modelo, Lalípio. Você topa? Voltando pro final do podcast. E é isso, deixa aquele like. É isso aí, deixa o like aí, Deixa- comenta, compartilha, aí é isso aí. É isso, tudo mais. E se inscreve no canal se você não é inscrito, porque a gente precisa bater uma meta de 1997 inscritos. Estamos chegando lá. QR Code também, quiser patrocinar nosso canal, meu, vai ser bem-vindo pra caralho. E tamo junto. E, Alípio, uma última palavra, por favor, para todos que estão nos vendo. Vamos continuar bebendo lá fora, falou aí. É isso. Falou! Falou. Caralho.